Olá, pessoal, parte 2, mais um ponto fora da curva, devido à grande, como é que eu posso dizer, rapaz, a grande aceitação desse episódio que foi excelente, que foi com o seu Rubens, o próprio público do seu Rubens começou a pedir a parte 2 porque ainda ficou muita coisa a desejar, ficou muito assunto a ser contado, então a gente criou de novo um hashtag parte 2. Fiz esse levantamento dentro do próprio Insta, né? Dos comentários lá no Instagram e do YouTube. O pessoal pediram de novo a parte 2 com o seu Rubens. Seu Rubens, bem-vindo de novo. Obrigado. Reitero os agradecimentos a você, a todos que acompanharam, assistiram lá e ainda estão nas visualizações. E isso aí expressão a gratidão, porque esse podcast me trouxe contato com grandes amigos que há tempos eu não via. Isso é uma coisa muito boa, porque a amizade não tem preço. Isso não tem preço. E de novo, quero deixar os meus agradecimentos aqui à dona Luciene, que de novo mandou esses bolinhos maravilhosos, que é os bolinhos de tapioca do Maranhão. Seu Rubens, eu vou logo avisando uma coisa pro senhor. O senhor pode. Né? Demais. O senhor pode ficar à vontade. A minha garrafa de café. Tudo que eu preciso já tá aqui, tá bom? Que é a minha garrafinha de café. Deixando pra mim também. Tá não, bom. Seu Rubens, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não, seu Célio? Já tá querendo entrar no negócio já. Ó, vamos lá. O que eu queria ver com o senhor é o seguinte. Ficou muita coisa. Ficou lacuna, isso é óbvio, né? O fechamento, eu queria que o senhor fechasse. O público gostou demais da história do cavalo. Criamos um vídeo com a história do cavalo, né? O tombo da carroça. Eu queria que o senhor fechasse de novo assim, a vida do campo, com seus irmãos, como é que foi até aqui. E depois a gente puder emergir no mundo refratário. Apesar de que a gente falou de refratários, né? Do refratário. Mas a gente avançou pouco, o nosso time, você ouviu, daquele estava muito corrido, tanto para nós como para o senhor também estava muito corrido. Então, assim, ficou muito em aberto. Quem nos assistiu comentou, né, que deveria ter uma continuação, tal, a parte 2. E para isso estamos aqui, né? Perfeito. E o senhor pode ficar à vontade, senhor. Se quiser se apresentar de novo, se apresente. Dê continuidade como foi a história lá com seus irmãos, que eu sei que o senhor é muito grato a eles também. Tá bom? O espaço é todo seu. Enquanto isso, eu vou tomando aqui o meu... Degustar o bolinho da lua. Rapaz, eu não posso. Eu vou de novo me apresentar, porque eu acredito que mais pessoas vai visualizar, assistir, se inscrever, não? Tá? Então, meu nome é Rubens Silva, Rubens Celso Oliveira da Silva, chamado mais de Rubens Silva. Eu sou goiano, uma cidadezinha do interior chamada Paranaiguara. Sou apaixonado pela minha cidade, pela nossa nação, pela minha origem. E aí, como foi contado uma préviazinha muito bacana do primeiro estágio aí de Paranaiguara, então eu vou pegar de um ponto aqui e seguir, para fechar essa parte que haja tempo se eu fosse contar tudo o que aconteceu na época, até meus 18 anos, quando eu saí, e por privilégio que Deus me deu, eu vim parar nessa área de refratários. E nós vamos falar logo adiante, tá? Pois bem, eu falei que sou de uma família de 15 filhos, que o ramo que meu pai criou essa família foi o ramo do leite. Eu fui leiteiro durante muitos anos, como os outros meus irmãos também. E nisso foi a maior lição de vida para mim e foi a preparação para o mundo. E meus pais, como eu disse outra vez, inspirados por Deus, estavam sendo instrumentos utilizados por Deus para me lapidar para o mundo. Pois bem, como teve a história da carroça, eu achei muito legal, a turma se divertiu com a história da carroça e ela um vídeo reproduzido. Tem conteúdo para isso, encontraram um vídeo lá que pareceu com a história mesmo. Tá. Isso serve de exemplo para essa juventude, para ver que a gente veio de um mundo diferente, né? E que ajuda a gente a dar muito valor aos princípios. E a gente, coisa boa, a gente tem que transmitir, né?
Tem uma outra historinha, não é tão longa igual a da carroça, que eu vou contar aqui, que é onde a gente aprende a ter responsabilidade e comprometimento. E sentimento de dom, tá? Não foi disparada de carroça, não. Mas foi com a mesma égua queimadinha que eu falei da outra vez. E ela não estava com potrinho, não. Era um período chuvoso. E no terceiro local que eu colhi o leite, nessa época não era aquela quantidade grande de leite, não. Era o período das águas, mas tinha caído um pouco a demanda. Tinha uma subida muito íngreme, e tinha chovido, e estava puro lamaçal. E aí tinha um curralzinho que eu pegava um latãozinho de leite lá. Aí, quando eu peguei o latão, talvez se eu tivesse descido e logo subido, não tinha acontecido. Como eu parei para pegar o latão, quando foi subir, a égua patinou na lama, caiu, e ela já virou com as pernas para cima e ficou batendo as pernas para cima. E o cabeçalho com a carroça cheia de leite encostou no chão. Pode falar, então, pode ficar à vontade sim, aí, aqui nós estamos no... Isso foi antes da disparada da carroça, que eu contei da outra vez. Então eu deveria ter uns 13 anos, tá? Menino de 13 anos. Aí o que aconteceu? A carroça encostou o cabeçalho no chão, a égua assustada, batendo as pernas para cima e cheia de lama. Aí a subida tinha assim talvez uns 400 metros, uns 300 metros de comprimento. Lá em cima tinha um prédio, antes era um povoado e Paranaiguara. Na saída da fazenda para pegar a estrada boiadeira para ir para Paranaiguara. Você lembra que eu falei que tinha 18 km de distância? Ah, lembro. Estrada boiadeira? Lembro. Então coletei o leite na primeira, segunda, terceira fazenda. Que a terceira era esse curralzinho que ficava no pé da subida. Aí na hora de subir, a égua patinou, caiu, pá. E ficou lá. Não era tração? E agora? Não era 4x4? Não, aí não passa carro, não passa nada. Até Porque tá só você e Deus ali, aquela situação. Um menino de 13 anos. Mas lá em cima, no final da subida, tinha um prédio que a gente chamava Armazém Rochedo, que era um povoado antigamente, só sobrou esse prédio e morava lá um velhinho, o seu Aguiar, o nome dele. E as filhas dele, era tudo já de idade, coroa, né? Mas assim, não eram casadas, né? Solteironas. E elas tinham uma fábrica de rede, terceira rede, né? Sobreviveu daquilo ali. Aí, tinha umas mangueiras, umas mangas gostosas, esse povo morava lá. Então o velhinho com as filhas deles. Aí, eram 3 filhas. Aí o que eu fiz? Eu soltei as correntes da carroça da égua, aí ela ficou em pé de novo, normal, né? O arreio de carroça a gente chama riata, né? A riata ajeitou direitinho, puxei ela pela rédea até no final da subida, amarrei no poste da cerca. A carroça fica lá, com o cabeçalho no chão, os latões cheios de leite, na lama lá esperando. Aí eu amarrei a carroça lá em cima, fui lá e falei com o velhinho, seu Aguiar. Seu Aguiar, tô numa situação ali precisando da ajuda de vocês. Não tem mais ninguém, só tem vocês aqui. Idoso. Ele bem idoso, velhinho, magrinho, velho. E as filhas dele, né? Desceram todo mundo comigo lá embaixo, na lama lá. Entendeu? Aí, rapaz, o que a gente fez? Fui rolando os latões, que aí a carroça fica com o cabeçalho no chão, o assoalho fica quase encostando no chão. Você consegue transportar os latões pro chão rolando, sabe? Cada um pegou aquele latão cheio de leite e foi rolando no terreno, subindo morro arriba, até lá onde estava amarrado a égua. Um por um. Sabe? Deu 2 viagens rolando latões. Terminou, a gente volta lá. Eu levanto o cabeçalho da carroça, na posição onde ficava a égua, fiquei puxando, e os 4 empurrando. Empurramos a carroça até lá em cima. Arriou de novo, tirei a tampa traseira. Aí todo mundo se juntou, porque os latões eram pesados. A gente juntou nós todinho. Soltou o cabeçalho para cima para arriar um pouco a traseira para não ficar muito alto para a gente. Colocamos tudinho. Os latões, eu peguei a estrada, fui embora e não perdi o leite. Sabe o que chama isso? Atitude. Percebe como já está no DNA? Percebe quando eu falo que meus pais foram inspirados por Deus para me preparar para o mundo e não é por acaso? Lá isso já obtinha resultado. Porque hoje, nesse meio corporativo industrial, a gente se depara com tantas situações. Exatamente. Né?
que às vezes falta atitude das pessoas. Percebe? Por que eu estou contando essa história? A atitude o senhor assimila com a proatividade? Proatividade, totalmente. Eu fui proativo. Né? Eu fui proativo. Uma criança ainda, né? Mas era eu que trabalhava ali. Sabe? E já tinha atitude, Já tinha atitude. postura, É. conhecimento, Sentimento de dono. sentimento de Tudo dono. que a gente fala hoje, né? Quando a gente faz as reuniões, se você observar a palestra que rola ali, tudo isso encaixa num evento desse, sabe? Então, Só não mudou vou o ser cenário, muito né? Só longevo, mudar não. os cenários, no caso, né? É. Hoje é um cenário industrial, profissional. Sim. Era um cenário... Simples do Era campo. simples do campo, o que também não deixava de ser um profissional, porque você estava ali a trabalho. E eu transportava um produto que era o leite. Que também transportava uma responsabilidade. Responsabilidade é isso que eu quero dizer, porque devido a eu ser um menino de 3 anos, eu não tinha condição de entender a dimensão da importância daquele produto que eu transportava. Olha, eu sustentava uma família de 15 filhos. Percebe isso? Exatamente. Eu não Tinha condições. uma alta responsabilidade, mas também era ingênuo. Ingênuo. Quando eu completei 18 anos, que eu fui embora, conquistar galgar meus degraus na vida e tal, que eu olhei para trás, foi que eu fui ter esse entendimento. Na época eu não tinha, não. Mas trabalhava de sol a sol ali. E tinha esse modelo de atitude. Como não tenha tempo, mas teve vários. O cavalo lá da história que eu contei do cavalo. Olha o sentimento de dono aí. Tem um prejuízo, traz a solução. Né? Exatamente. Traz a solução. Infelizmente, o cavalo disparou, aconteceu tudo aquilo. Mas era a solução para não desperdiçar leite. Sabe? Para garantir o faturamento, a sustentabilidade. A sustentabilidade. E olha aí de novo aí, a gente se deparando com uma palavra muito usual hoje em dia. Beleza, então é isso. Eu queria compartilhar essa história aí, que também de carroça que aconteceu. Eu acho mais difícil achar agora um vídeo que comunga com essa história. Eu encontro. Mas não é possível, não. Nordestino é muito criativo. Pois bem, isso é mais para fechar essa parte, tá bom? Isso é mais para fechar essa parte. E mais uma pouquinho, a gente está com time mais ou menos, né? Tá, hoje a gente consegue conversar um pouquinho mais. Mais uma. Eu buscava leite, tal, e no período das águas, que o leite era a maior quantidade, como eu falei da outra vez, eu dormia na fazenda. Para facilitar, eu dormia na fazenda. Nessa de dormir na fazenda, a fazenda tem muitas coisas, né? Mosca colocou o ovinho no meu ouvido e com o tempo aquilo criou aquele bicho que chama varigeira. No Você ouvido? deixar uma carne no sol e deixar ela estragar, Sim. dá aquele bicho. Aquele bicho deu no meu ouvido. Eu não sabia, sabe? Eu só sabia que tinha uma dor descomunal. Eu de madrugada, quando eu estava vindo com leite, né? Quando eu estava indo, às vezes quando eu não dormia na fazenda, de madrugada, há dias eu estava com uma dor descomunal no ouvido. Aí eu falava com meu pai, e eu acho que devido à demanda muito dele lá, não dava muita atenção, não. Não tinha outro para revezar comigo, ele tinha que cuidar lá da administração do negócio e tal. Beleza. Chegou um dia, eu voltando, já com sal quente, a dor foi tão grande, que eu deitei atravessado no banco da carroça, tinha um negócio de pedaço de tecido, chamava cochonilho, né? Dobrei, fiz tipo travesseiro, deitei de tanta dor e deixei a carroça ir sozinho. Com o animal. Tirou um cochilo na carroça. Não cheguei a cochilar, era a dor no ouvido. Aí eu coloquei a mão por baixo, eu senti uma água quente na mão, quando eu olhei uma água ensanguentada, minha mão ficou vermelha de água de sangue. Saiu dentro do meu ouvido. Caraca. Percebe? Aí, quando eu cheguei em casa, eu mostrei pro meu pai, olha aqui, ó, meu ouvido estava doendo tanto que saiu isso aqui. Aí ele pega, rapidinho, como eu disse, os meus irmãos já estavam um pouquinho maior, podia ajudar nas coisas, né? Aí meu pai me pegou e imediatamente me levou para o farmacêutico conhecido lá. Ele colocou uma lanterna e já enxergou os bichos se mexendo. E já começou a querer escorrer bicho. Ele colocou um algodão com remédio estancando e falou, corre para o hospital. Chegou no hospital, o doutor lá, o médico, colocou um japonês que eu falei da outra vez lá, da carroça que disparou. É o único médico que tinha na cidade na época. De novo o japonês de plantão. De novo o japonês de plantão. Mas aí ele fez um bom trabalho, tá? Mas estava
Perguntou se a sua irmã não tinha ido, não, dessa vez? Não, não. Aí ele pediu para mim deitar. Ele pegou uma bacia, eu lembro direitinho, uma bacia de inox, daquelas medicinais, e meio ela de água e colocou debaixo do meu ouvido e pegou um aparelhozinho para sugar aquilo. Lavar, né? Sugar o. Sei, fazer a lavagem, a limpeza. Nonato, incrível. Incrível. Eu nunca vou entender. Isso é coisa de Deus. A bacia estava meada de água, ela ficou cheia de bicho. Saiu dentro do meu ouvido. Aí ele lavou, fez o curativo e falou assim que tinha que usar uns remédios lá e tal, e de vez em quando ir lá para fazer, daí 15 dias ir lá para fazer curativo, mas deu como resolvido. Aí eu voltei lá buscar o leite, dormi na fazenda, né? Tô dormindo na fazenda e de novo deu uma dor pior do que as outras que dava. Aí tinha um rapaz lá, o filho mais velho do vaqueiro. E dor de chamado ouvido Wilson. é muito chato. Não, e dá mais. Aí, olha só a gravidade. O filho do vaqueiro mais velho, chamado Wilson, falei, Wilson, tá doendo demais, tá doendo demais. Ele falou assim, deita aqui. Ele pegou um pedacinho de taboca. Sabe o que é taboca, né? Sim. É um bambu, Um bambu. menorzinho. Pegou um pedacinho de taboca, fez um palito, colocou um algodão, amarrou com um cordãozinho, pegou creolina de curar bicheira de bezerro, de boi, e foi colocando devagarzinho dentro do meu ouvido, descendo, descendo, descendo. Quando ele puxou, tinha um bicho maior do que os outros, grandão. Que era o hospedeiro, o Era o chefe. hospedeiro, chefe. Ele veio na ponta do. Tipo um cotonete improvisado. Aí ele Então ele já estava em deformação, porque o médico já tinha matado ele. Não, ele... não tinha. Ele morreu com a criolina. Aí foi. Foi. Aí colocou no saquinho, eu levei no médico, pro médico analisar. Aí já foi num outro médico lá, né? Entendeu? Dessa vez o japonês estava de folga. Aí, rapaz, o que acontece? Esse outro médico analisou direitinho lá e falou que fez tipo um raio-x, um negócio lá. Falou que esse bicho já estava chegando perto do cérebro. Se encostasse era fatal. Mas Deus é tão bom. Eu trabalho desde 1988. Sempre tendo um propósito na tua vida, Deus, né? É isso, sempre tendo um propósito. Eu trabalho desde 1988 nesse setor corporativo industrial, em quase todas as commodities. 1988 foi quando o senhor foi para São Luís, não foi? Que saiu Eu do Goiás já para São Luís. comecei na indústria. Então já começou na indústria, né? Por isso eu já falo desde essa época, de alto risco e onde eu quero chegar. Você sabe disso, que os exames admissionais, né, são muito exigentes. São né? muito exigentes, exatamente. Dependendo E da até empresa, hoje, maior mano, ainda o eu número. faço periódico de audiometria, eu não tenho problema nesse ouvido. Eu Pois agora é, peguei uma rapaz. baixa deficiênciazinha no outro ouvido, mas nesse é perfeito. Como que um ouvido que acontece tudo isso e até hoje não dá nada? Foi refinado. Parece que foi refinado. Entendeu? Então, É obra divina. é obra meu divina, amigo. é obra de Deus. Essa foi mais uma, são muitas, não vai dar para contar mais, mas assim, é como Deus é bom na vida da gente, sabe? Como Deus é bom na vida da gente, inclusive, eu vou fazer um sentido reverso agora. E aí, já fecha essa parte da minha vida na Paranaiguara, né? Entendeu? Eu vou começar a contar da minha saída, tá? Mas eu falando, Tá escrevendo o livro? tá um pouco parado por causa da faculdade. Sei. Aí a faculdade, o inglês eu quero também pegar um pouquinho mais próximo da fluência, pelo menos. Aí, mas ele tá guardadinho lá me esperando. Mas o inglês não. O inglês não dá para justificar isso, não. Mas a faculdade, sim. Ontem eu fui na faculdade, meu Deus do céu. Não quero nem falar isso, não. Ó, só avisando pra vocês que nunca é tarde, tá? Não adianta, mas eu já tenho 40 anos, mas eu já tenho 50 Eu sou anos. exemplo disso. Né? Não vou estudar, não preciso mais disso. Hoje o mercado não me aceita. Mas o conhecimento é sempre seu. O estudo vai ser sempre para você. Se você conseguir pulverizar o teu conhecimento, ótimo, melhor ainda para as pessoas que você vai estar ensinando. Mas só frisando que nunca é tarde. Né? É verdade. Existe casos de pessoas se formando idosos. É. Né? Porque estudaram, não tiveram a oportunidade. Como o seu Rubens, imagine se o seu Rubens não tivesse a oportunidade de sair de Paranaiguara e entrar na indústria. Hoje ele seria ainda um homem do campo. Né? Mas que também não seria tarde para estudar. Com certeza a tecnologia chegou em Paraiguara, né, seu Rubens? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, pessoal, não é tarde para estudar. A gente nunca para de estudar. Nunca. Só quando morre, né, seu Rubens? Parabéns por esse input. Parabéns.
Obrigado. Importantíssimo. Porque... Seu Rubens está com 52 anos. E não falta muito para aposentar. Estudando. Estou estudando, fazendo se formando. faculdade. Entendeu? Né? Fazendo faculdade. E o sentimento que eu tenho quando eu entrei na faculdade, você se sente de novo atualizado no meio dessa juventude aí, olha. Percebe? Né? Esse professor de ontem, ele é um modelo disso daí. Talvez eu nunca fosse mais ter contato com professores desse tipo. Ele é muito atualizado, sabe? O jeito dele ensinar, o jeito dele... Jovem ou é um senhor? Não. Ele não é jovem na idade, mas ele é jovem de mente. Isso é bom. Sabe? Isso é o melhor. Então, isso é muito... Eu enalteço você ter colocado esse input aí, mas isso é você sendo você, né? Parabéns. Tá? Obrigado. Então, é o seguinte. Eu vou fazer o sentido reverso que eu estava falando. Falando tanto que Deus é bom na vida da gente, sabe? Né? Vamos falar, emergir sobre o refratário, mas eu vou dizer exatamente sobre o refratário. Tem uma coisa. Percebe que 17 anos viajando na ponte aérea, em grandes obras, grandes revampes, grandes construções. Eu posso dizer que supervisionando, porque de um dado momento eu era encarregado, depois passei supervisor, depois até coordenou. Então, quer dizer, em média, eu supervisionei essas obras, eu posso dizer assim, sabe? Eu estava na função de supervisionar, né? Nós vamos emergir no mundo do refratário? Sim, mas eu já estou falando sobre o refratário. Pois é, porque gratidão. Tanto que Deus é bom na vida da gente, porque foram 17 anos, uma média de 14 grandes projetos, e eu não tenho na minha consciência um acidente com afastamento. É Deus ou não é? Puro. E tinha obra, um forno de laminação, 45 homens, um forno de pelotização, 250 homens, uma reforma de coqueria, 400 homens. Tudo propenso a... Tá, tudo ligado de uma certa maneira a mim. Se não tiver a sinergia em si, não, e você sabe que tem aquele curso de responsabilidade civil e criminal? Se Sim. Você assiste um curso daquele, você fala, eu não quero liderar nunca mais, mas liderança é um dom. Exato. Dom não tem como você fugir, né? É Deus que dá. E aí ele pode e deve ser trabalhado, né? Um amigo meu trabalha comigo, eu gosto de conversar com ele tem uns inputs muito bacanas, sabe? Ele falou, ainda ontem, um líder, ele serve para levar o liderado dele num ponto seguro onde ele não pode ir sozinho. É por isso que ele não está com a mão calejada, não está suado, né? Entendeu? Então o líder realmente é para isso. É por isso que liderança é um dom, sabe? Mas eu tenho a Deus uma eterna gratidão, porque eu, pela minha condição, eu não poderia dizer isso hoje não, sabe? Você trabalhar em 14 grandes projetos durante 17 anos, alguns até no exterior, aqui, obra de coqueria quente, chega a ser desumano, o tanto que é hostil. Mas, claro, com todos os procedimentos de segurança que o sistema integrado de gestão propicia. A empresa, para poder pegar essas obras dessa magnitude, ela tem que ser qualificada e certificada. Na ISO 9001, que garante a qualidade do produto, que garante que ela faz muito bem aquilo que ela se propõe a fazer e de forma padronizada, não interessa onde, como e quando seja, né? E ela é certificada na ISO 14001, que garante que, fazendo aquilo com qualidade, ela está preservando o meio ambiente de forma sustentável, fazendo aquilo de forma sustentável. E a OSAS 18001, que agora já mudou de número, não lembro mais, que garante que, fazendo aquilo com qualidade, de forma sustentável, ela está garantindo a segurança e a saúde ocupacional dos seus colaboradores, né? E depois ela tem também a SA8000, que garante que, ao fazer tudo isso, todas essas escalas aqui, cumprindo com tudo isso, ela tem responsabilidade social no que faz. Ou seja, então, dizer, não é por acaso também, não é por acaso. Não é por acaso esse resultado, não. É porque também Deus permitiu que eu trabalhasse em empresas desse nível aí, sabe? Né? Então o menino foi preparado lá, inspirados por Deus, os instrumentos foram meus pais, e Deus me deu o privilégio de trabalhar em empresas desse nível aí, e hoje eu posso dizer que trabalhei com propriedade. Com propriedade, que eu não tenho na minha consciência um acidente. E estou atuando ainda, né? Só que hoje eu trabalho mais em gestão, não estou diretamente liderando como era. Mas a responsabilidade é a mesma coisa. E posso dizer ainda que esse número ainda prevalece até hoje. Então, eu disse que eu ia fazer o sentido reverso, é porque
essa gratidão, ela abraça aquele período lá de Goiás e esse período industrial. Deus permite que eu estou aqui com saúde para falar isso, né? Exatamente. Percebe? As Então, possibilidades, né? As oportunidades do que são Deus lindas dá. histórias, né? São lindas histórias, tá? E, por último, eu vou falar uma coisinha só, pra gente entrar no refratário. Tinha uma coisa que é diferente, muita gente não conhece. É muito da região do Cerrado, sabe? Que Goiás é uma região dessa. Na madrugada, no orvalho da madrugada, você tá com a carroça ali, o cavalo indo no tato porque não enxerga mesmo na estrada e tal. Quando começa a amanhecer o dia, tinha umas árvores na beira da estrada que a gente chamava de melzinho. O que é melzinho? Essa árvore, ela tinha como se fossem umas flores, uns cachinhos, tipo umas cachopinhas, e da natureza, no caulezinho daquelas cachopazinhas, ficava cheio de um melzinho, da cor de Uma água, néctar. transparente. Mas doce, que não é. Porque mel mesmo, se você colocar muito mel na boca, ele fica muito forte, ele é apurado demais, né? Exato. Aquele não. Era um doce temperado para você tomar naquele orvalho da madrugada, sabe? E aí são lembranças nostálgicas, gostosas, que eu carrego para minha vida toda. Fazer questão de parar a carroça e pegar aquelas cachopinhas e chupando aquele melzinho na carroça, sabe? Então, percebem que as minhas lembranças, a minha nostalgia, quando eu falo da vida no interior, né? Por isso, quando eu vou de férias para lá, supera um hotel 5 estrelas. Como eu tive o privilégio de outro dia ficar com a minha família, eu sei o valor que tem. Mas supera. Supera, né? Supera. Então tá, aí quando foi 1988, o meu irmão, aquele que aposentou agora, trabalhava no setor do alumínio, da Alcoa, né? Foi de férias para Goiás e aí eu me senti preparado. Meus irmãos, não tem como não voltar um pouquinho para Paranaguara. Os meus irmãos cresceram e eu fui ficando mais desopilado um pouquinho do leite. Aí eu tive possibilidade de trabalhar um pouco na prefeitura fazendo calçamento de rua, sabe? Eu trabalhei num posto de gasolina, num restaurante, um períodozinho. Eu trabalhei colhendo lavouras, que eu já cultivava a terra com meu pai, tinha essa experiência. No Boia Fria, chamava Boia Fria, o caminhão pau de arara, trabalhava por diárias. Então eu ia lá, ganhava minhas diárias, colhendo semente de capim. Semente de capim tem técnica, tudo isso tem técnica, sabe? Colher arroz tem técnica, semente de capim tem técnica. O que era Mombaça? Não, hein? Guiné? O que era o capim lá? O capim? Tem um capim que chama capim colonião. Colonião, ele é usado muito para gado, o gado Nelore, para gado de engorda. Gado solto no pasto, sabe? Gado Nelore. E tem um capim chamado braquiara. O braquiara, ele é mais rasteirinho. E tem 2 tipos de braquiária. Tem uma para gado de engorda e tem uma para vaca leiteira. Para vaca leiteira, ela é rasteirinha. Rasteirinha. Como você colhe a semente dela? Você capina mesmo, carpia ela com a enxada e puxa assim com um gadânio, né? E pega um vassourão e faz os montes. E peneira. Tira a terra. Tira a terra, sim. E salva a semente. Tem uma peneira que tira as folhas que ainda tem e tal, e salva a semente. Aí seca, ensaca e vai esperar dar preço para vender. O colonião, você corta igual o arroz, você corta os cachos com cutelo. Tem um cutelo chamado rabo de galo, que ele abaixa uma moita grande, você corta de uma vez. Aí faz tipo uma cabana, olha a técnica, chama gajoba. É o cutelo ou é a foice? Não, cutelo. Foice é para roçar pasto. Fazer aceiro, roçar pasto. Cutelo tem 2 tipos. Tem um que tem um cabo um pouco maior do que esse coisa do microfone, igual esse microfone aqui virado 90 graus. Você vai cortar arroz, uma lavoura de arroz, você vai cortando e vai tombando o arroz, vai tombando. Na mesma linhazinha, retinho, tombando. Deixa ele murchar um pouco, depois junta, faz um quadrante lá numa lona daquelas de caminhoneiro, faz o tabuleiro para bater, bate, o arroz cai embaixo sem saca. Essa é a técnica de colheita do arroz. A semente de capim, o cutelo, você vai cortar moitinha, não rende. Então o cutelo é chamado rabo de galo. Ele faz o formato de um rabo de galo, tem um cabo curtinho. Aí você pega a moita inteira e corta. Puf, e um pouco mais alta. Aí você chama gajoba. Você monta uma lona aqui no chão, que vai absorver essa semente depois, receber. É o alfange que a gente chama alfoge? Alfange lá no Piauí? Não, eu não sei, deve ser. Ele é quadradão, com cabo pequeno. Não, esse não é quadrado. Esse você faz o formato de um rabo de galo. É um rabo de galo mesmo. Ah, Aí
Você monta no meio, assim, vai abrindo e fica parecendo uma cabana de índio daqueles filmes, sabe? Sei. A semente, né? Os cachos de semente. Aí pega uma lona preta, fecha, para não pegar oxigênio, ela vai soltar toda, ela vai amadurecer, vai murchar e vai soltar toda. Quando termina lá uns 2, 3 dias, você vai lá, desamarra, solta a lona, sem nem balançar os cachos. Ao tirar o cacho, a semente cai toda na Cai lona. toda. Aí ela tem parece alpiste de dar para canarinho, pequenininho. Sei. Aí você coloca também para secar, ensaca de novo, vai esperar dar preço e vender. Mas então, a técnica é formar gajoba, sabe? Cortar, formar gajoba. Depois, só pegar e sacar. Então, essas atividades, Exercia. colheita de algodão. Colheita de algodão. Percebe essa? Um menino, nessa época de 15 anos, 14, 15 anos. Aí eu fui lá, como eu disse, meus irmãos já cuidavam do leite, já tinham crescido. Fui numa lavoura de algodão ganhar um dinheiro para comprar uma camisa bonita e para festa, rapazinho que ia namorar, né? Aí você pegava um saco grande assim, ó, quase da altura da gente, amarrava na cintura e vinha na linha de algodão, colhendo o algodão dos pés e jogando no saco. Aí colocava na balança e recebia por arroba. Só que tinha gente que estava colocando pedra de paralelepípedo dentro de algodão para pesar. Tinha gente que fazia esse trambique. Tinha uma família numa cidade vizinha lá, uma cidade grande lá. Vou dizer o nome da família não, mas ela tem um nome característico. E a família inteira era matador profissional. Contrataram esses caras com arma mesmo para ficar vigiando. Aí teve um cara que virou jagunço o negócio. Um cara foi pego lá com a pedra no saco na minha frente, o cara colocou um revólver no rosto dele, falou, coloca no caminhão e leva lá para BR e manda embora. Então, para um menino, é uma cena meio pesada, eu tava né? com couro grosso de onde eu tinha vindo. Percebe? Então, foram experiências que eu vivi lá, tá? Fechou isso aí, meu irmão foi de férias lá. Aí eu falei, olha, eu já me sinto preparado, eu só quero ir contigo. Como eu até contei da outra vez. Foi, como falou da última vez. Só que eu não contei como foi a estrada. A estrada, tá? A estrada foi marcante, foi impactante. Fomos para Goiânia. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha ganhado dos meus trabalhos, que eu ia usar na viagem. Comprei lá a minha passagem, por minha conta mesmo, sabe? Isso aí nossos pais nos ensinou, né? Uhum. Aí fomos para Goiânia, eu dormi na casa de um amigo da gente, que considera como parente. Todo mundo que ia viajar, dormia lá. E meu irmão, ele ia de avião, porque a Alcoa dava passagem de avião para ele. E eu ia de ônibus. Então, quer dizer, a gente já não ia junto, não. E era 3 dias e 2 noites na estrada, pela distância. Cheguei lá, eu falei pro meu irmão assim, o dinheiro que eu tinha recebido estava em cheque. Eu só tinha passagem na mão e dinheiro vivo eu não tinha esse cheque. Falei pro meu irmão. Ele foi resolver um problema de um famoso Del Rey, que eu falei no outro podcast. Que ele comprou em Goiânia. Foi resolver um problema no Detran. Falei assim, troca esse cheque para mim, porque eu vou atravessar a fronteira do estado, eles não vão querer trocar. Eu vou precisar comer na estrada. E fui para a rodoviária. Não tomei nem café confiando que o meu dinheiro ia chegar. Deu o horário do ônibus sair, meu irmão não conseguiu chegar. E ele também tinha que ir correndo para o aeroporto para não perder o avião dele. Renato, começa a engrossar o couro bem aí, tá? Renato, Outro preparatório já. outro preparatório. Né? Mas isso é tudo processo de lápide, né? É lapidando. Não, depende muito do ponto de vista de cada um, né, Sr. Rubens? Tem uns que passar por essa situação ou situações semelhantes a isso não encararam com bons olhos. Pois é. É diferente. Tudo é a ótica, né? Tudo é a ótica. Tudo é a ótica. Se você encarar como ensinamento, você É. tira daquilo um aprendizado. Agora, se você encarar como aborrecimento... Muito bem colocado, parabéns. Aí, o ônibus pega a estrada. Pá. Uma jovem estava sentada do meu lado, estudante do meio rural, né? Aí eu perguntei se ela tinha alguma coisa que eu já estava começando a ficar com fome. Aí ela me disse, não tem, eu vou descer bem ali. E nem levei lanche pro colégio hoje. Então deu ruim, né? Aí um moço do lado, da outra linha de poltronas, falou, rapaz, se você tivesse me falado, eu estava com uma bolsinha cheia de pastel, mas eu dei pro zelador lá da rodoviária. Aí, o comentário não ajudou muito, não. E o ônibus vazio, E a barriga começou a gritar. começou a doer, sol quente, não tinha água. Hoje em dia o ônibus tem aquela geladeirinha no fundo que eles colocam. Não tinha, isso não tinha. Eu comecei a pedir umas 3 pessoas, ninguém tinha nada. Aí uma senhora que estava atrás de mim, Renata, ela vinha com uma criança. E ela falou assim, se você conseguir alguma coisa, não esquece da gente não, que eu estou vindo com a minha neta aqui.
Nossa. e já de São Paulo. Já com essa situação. E a gente vai para além de São Luís, nós temos que pegar um ônibus e ir para Caxias. Eu não conhecia nada, né? Uhum. Você conseguiu alguma coisa, lembra da gente? Tá bom. Aí, tinha uns caras tocando pagodinho, batendo assim na poltrona, né? Atrás lá. Já existia pagodeiro naquela É, aí eu fui pedir eles começaram a tirar onda comigo. Cara arrumado desse aí e tal. Tá pedindo assim, não sei o quê. Aí a vergonha bateu, eu voltei, sentei. O ônibus desceu. Uma cidade chamada Porongatu. O ônibus Já era no desceu estado do Maranhão? no Goiás ainda. No Goiás ainda. Tocantins, eu acho. Na época já tinha Tocantins. Pois bem, para o Porongatu, só que eu não conhecia nada, como era um pouquinho da cidade de Paranaiguara, né? Quando o ônibus para, você vai entrar no restaurante, tem a famosa comanda, né? Isso, Eu exatamente. ia pegar uma comanda daquela, eu pensei, eu tô sem dinheiro. Vou pegar um trem desse, eu sou obrigado a pagar. Eu fiquei até com medo de botar a mão naquilo. Fiquei do lado de fora da cerca lá. Entende? Todo mundo foi lá, almoçou e tal, né? E aí, tinha um menino, um carrinho de mão cheio de laranja descascada, naquela cestinha, 6 laranjas em cada cestinha. Aí eu fui pedir ele. Aí o pai dele estava lá na ponta do outro ônibus, vendendo também. Aí quando eu pedi ele falou, eu vou contar pro meu pai, a gente vem aqui trabalhar, os outros ficam pedindo. Eu dei jeito. Olha aí. Cara, e eu vi de um meio que tinha muita fartura, né? Quer dizer, tem que ter resistência para esse tipo de coisa, tá? Psicológica também. É, psicologicamente, muito bem. Aí, esse é o Nonato. Aí, o pai dele ouviu direitinho e gritou de lá, falou assim, um cara desse arrumado não pede do nada não, meu filho. Dá uma cesta de laranja para ele. Aí ele me deu uma cesta de 6 laranjas, fui lá pro ônibus, dividi com a senhora mais a criança, as laranjas. Laranja descascadinha, come com bagaço e tudo. Pega a estrada. Aí vai. Já deu uma aliviada Deu uma na aliviadinha. barriga. Aí vai, anoitece. No outro dia de manhã, cara, passa no café a mesma história da comanda. Não consegui nada. Umas 10 horas da manhã, o ônibus na estrada bateu a sede que amargou, sabe? Aí eu vou andando e todo mundo foi descendo, sobrando só nós. Você, a senhorinha e E a mais uns netinha. dois lá na frente que também não tinha nada, não. Entendeu? Que aí, assim, pessoas pegavam o ônibus na estrada, mas descia logo na frente, sabe? Uhum. Mas pra pegar esse estradão mesmo, era só nós, sabe? Rapaz, eu vou andando no ônibus assim, naquela partezinha tem atrás da poltrona pra você colocar alguma coisa, tinha uma garrafinha, tipo essa de mineral aí, essa médiazinha, meada de água. O sol bateu daquela garrafa, tava suada, tão quente. Aí eu fui lá dividir essa água com ela e com a criança. E guardei a garrafa. Quando foi numa outra cidade lá, que eu não lembro o nome, de novo eu consegui uma cesta de laranja, da mesma coisa. O menino lá no carro de mão vendendo. Dividi, segurou mais um pouco. Quando eu chego em Imperatriz, no Maranhão, à tarde, já era o último dia, ia chegar de noite em São Luís. Aí o ônibus era de chão, não era asfaltado, era de chão a plataforma onde chegam os ônibus. O ônibus encostou, o poeirão levantou, eu olhei um depósito de margarina vazio no chão e a tampa jogada do lado. Fui lá, peguei e fiquei olhando lá no bar. Aí lá no bar tinha um cara tomando umas cachaçinhas lá e comprou uma farofa para tirar gosto. Aí ele jogou a farofa com aquele papel de enrolar pão, jogou em cima do balcão e começou a brigar com a atendente. Ela, um monte de gente para atender, não muita confiança para ele. Enquanto eles estão brigando, eu fui lá ver o que era o problema da farofa. Tinha uma asa de uma barata dentro da farofa. Peguei a asinha, joguei pro chão e juntei toda ela pra dentro da... Sabe? E aí o que caiu no chão, que tava limpo, eu ainda catei um pouquinho também. Coloquei tudo dentro. E a senhorinha Peguei a esperando. garrafinha, fui no banheiro, enchi da água da torneira. Sabe? Aí nós tínhamos nosso alimento e nossa água. Entramos no ônibus e fomos comendo. Sabe? Agora, a carne da Consagrou, farofa, né? Consagrou. consagrou. Aí Consagrou, já era. a carne da farofa tava passando pedra. Demorava tempo para amolecer, mas aí esse tempo é o que nós tínhamos. E dente bom é o que tinha também, né? Eles chamam de mofar, né? Deixa na boca, vai mofando até. Aí chegou num dado momento, eu falei, não vamos comer tudo não, que eu não sei o que tem de estrada não, guarda o disco. Então... Imperatriz, aí Imperatriz? Imperatriz. Eita, de Imperatriz ainda pra São Luís era muito chão. Chão. Mano. Chão demais. Chegamos em São Luís umas 10h30 da noite, aí meu irmão tava lá me esperando e tal, aí pagou lá
salgado pra mim. Eu lembro que eu tomei uma Coca-Cola de 1 litro todinha e eu esvaziei a vitrine de salgado e bolo do bar. Mas aí, o meu irmão, eu também não vou discriminar por isso, não. Recriminá-los por isso, não. O meu irmão, eu contei rapidinho essa préviazinha, só que a senhora com a criança, a passagem dela terminava lá, não tinha dinheiro, ela tinha que ir pra Caxias. Se não me engano, é 450 quilômetros de distância. Era, De lá pra Caxias. Aí, rapaz, eu falei pro meu irmão, ó, arruma dinheiro pra ela pagar a passagem, que ela não conhece ninguém aqui e veio numa situação pior que a minha. Aí ele falou assim, ó, por isso que teve gente lá em Goiás que não foi a favor de você vir. Tem uma barriga verde, já vai escutando conversa dos outros, já vai se deixando levar pra conversa dos outros. Aí, por tudo que eu passei, aí eu fiquei meio... Eu falei pra ele assim, olha, o meu dinheiro tá contigo, então me dá que eu dou. Aí ele viu que era sério, aí ele deu do dele. A bichinha foi lá correndo, entrou no ônibus, pagou a passagem dela e saiu com os 2 braços pra fora agradecendo. Nunca esqueço dessa cena. Então essa foi a minha saída pro trecho. Quer dizer, o meu irmão falou uma coisa que meu pai diria. Meu irmão mais velho aprendeu logo com meu pai, muito bem. Uhum. Mas eu gostei de ouvir, tá? Hoje eu entendo por que ele falou aquilo. Ele falou assim, mas você não tá achando isso ruim não, né? Isso aí é que é a oportunidade, engrossa o couro logo na saída. Tá certo. É a ótica. É a ótica, a exatamente, ótica. é o que eu disse. Então tá. Assim eu cheguei em julho de 1988, em São Luís do Maranhão. Aí teve a história do Pelé, que eu falei, que eu fiquei Sim, lá. que a gente... A empresinha de construção civil que eu trabalhava, que não ter futuro, depois eu fui para o interior. Beleza, aí no interior foi uma montadora de mecânica chamada Metalur Mecânica, nós fomos montar uma fábrica de derivados de manganês eletrolítico. Só eu queria dar uma pausa aqui rapidinho, Sim. seu Rubens. Como do bolinho? Vamos fazer, vamos montar aquele mapa. Ah! Muito bem. O senhor gostou do mapa da última Gostei, vez, não foi? até participei um pouquinho, foi? Então Não foi combinado, né? o seu Célio vai nos ajudando aí. Aí vamos criar o mapa dos patrocínios de novo? Café bom. Meu esfriou. Rapaz, é engraçado que o cara traz o bolo e ele mesmo come. Tá entendendo aí como é que é? Tá que nem eu quando vou em algumas empresas que eu levo a merenda e eu como 70% da merenda. Aí o cara tem certeza que tu trouxe pra nós? Tá bom o bolinho da Lu? Pedrinho também merece o valor. Foi eu que fiz. Tá? Ah, então. Não, Tá muito bolinho, Bora, seu Célio, comer do bolo, seu Célio. O Célio gostou do bolo. Sim, então vamos falar dos nossos patrocinadores, correto? Aí no nosso mapa mental, no nosso Mind Maps, nós colocamos a Roupaf, não é isso? Digamos que o equipamento quebrou, deu uma falha no mancal. E aí vai entrar a Roupaf com ou substituição do mancal, ou substituição do rolamento. É um rolamento de um redutor, correto? Ou falha ou por vida útil também. Ou farol por vida útil, exatamente. Fornecedor, né? Exatamente. E aí entra JFA com redutor também, sei lá, um desgaste nas engrenagens internas, ou um desgaste na coroa do metal amarelo, correto? Aí o redutor já vai os acessórios. E né? aí o redutor já vai... do motor com redutor. E aí já vem um acoplamento do motor do redutor, aí já tem a própria central das correias também, que fornece o acoplamento. Aí tem a transmissão, a própria central das correias tem a transmissão, né? E vai pegar uma vibração, aí já tem a TDM preditiva, já tem a amplitude. É isso mesmo? Tamo indo bem? Sim. Estamos indo bem, né? Sem a preditiva, você não garante a preventiva, você pode cair na corretiva e pode parar toda uma produção. Pode parar toda uma produção. Essa cadeia aí é formidável. Exatamente. Setor corporativo industrial para qualquer segmento. Exatamente. E aí tem a questão, tem que substituir o lubrificante, entra Lubivap. Né? Entra Lubivap, já, o cara já pega o lubrificante lá, já fala com o time do Maldonado. Já entra com o lubrificante e vamos... Que tem que ter todo um plano preventivo. Exatamente, filtrar o óleo antes de receber, tá? Passar o fluido limpo, né? Porque a característica do óleo lubrificante é simples. Ele só precisa estar limpo, seco e frio. Esse é o como fazer.
Tem né? que estar todo mundo bem treinado. Tem que estar do todo... como fazer. Lógico, aí é onde Mas tem entra... que ter um plano preventivo dos momentos, né? Sim, você tem a condição. Tem que procurar a condição do lubrificante Existe um também. método, né? Sim, Às existe métodos, né? Existem vários métodos, tá? Aí você entra com o pessoal do... tem que montar. Vamos montar. Beleza. Quem que vai montar? Sei lá. A máquina. Chama o time da Impac. Os caras renomados, treinados, capacitados, já atende o Brasil todo. O time da Impac vai lá, faz a montagem. Já chega jogando. Já chega jogando. Os caras são muito fera. Os caras são muito bons. Não é à toa que são muito cogitados no mercado. Isso Não é tô falando isso quando porque... para Não tô uma falando isso produção- porque o cara é um dos apoiadores do podcast. Não. Eu tô falando isso porque eu vejo o diferencial que esses caras fazem quando eles estão em exercício da função deles. Esses executantes aí são importantíssimos porque quando param a produção para alguma intervenção, é criado um cronograma que toda a cadeia produtiva lá na frente, que depende daquele produto, ou acabado, ou semi-acabado, normalmente é um semi-acabado, Uhum. que as outras partes da cadeia, tá tudo namorando aquele cronograma ali. Então, se Exato. acontecer alguma coisa, algum atraso, alguma coisa, não é só ali que é prejudicado, não é toda a cadeia. Não, é toda a cadeia, principalmente que sim. Então, essas Principalmente pessoas que trabalham por HH, elas né? estão treinadas, qualificadas, capacitadas e chega jogando. Exatamente, e é isso aí. E todo aquele descarte residual que pode gerar tem uma parada, sei lá, uma falha e gerou aquele resíduo que agora eu vou usar as palavras do último podcast que foi o da Deraldina, né? Uhum. Que não é lixo, é resíduo. Uhum. E todo aquele residual tem que sofrer um tratamento, né, até mesmo para poder descartar de novo no meio ambiente. E aí é onde entra a galera da hidroengenharia, que é de suma importância, né? Tratamento de água e esgoto, estação de tratamento de efluentes. Entendeu? Sobre os resíduos, eu assisti, ela falou muito bem, mas ela é expert. Já é um... Já é fora da curva. Já sou um fã. Ela é fora da curva, É fora da literalmente. Não é à toa que É. veio pro podcast Ponto Fora da Curva, né? Não é não? Né? Mas é isso, o resíduo, o tratamento de resíduo, ele está diretamente voltado à sustentabilidade, Sim. não só do negócio, né? Do mundo. Sim, no mundo. É global. É global. É global. Do mundo, sabe? Então você, quando isso, mas isso tem que ser tratado como uma cultura. Quando você tem que colocar para que tudo isso que esses fornecedores aqui fazem acontecer, Contribui, né? Contribui, porque de certa forma é uma contribuição. É uma contribuição diretamente voltada para o funcionamento da coisa, né? Garante a sustentabilidade. E a questão da reciclagem, né? Da reciclagem, a sustentabilidade para o mundo e para as novas gerações. E a tratamento de água, esgoto, é o próprio aeração, né? A aeração. A própria aeração. Mas aí isso vai muito além, né? O próprio processo tem a desmineralização, Sim, que caldeira, né? Senão a água não forma vapor, né? exato. Para sistema de resfriamento industrial tem o abrandamento, né? Sistema de abrandagem. Sim. Então, já tem um negócio mais moderno, mais caro, mas os países de primeiro mundo já estão. Até aqui no Brasil tem a dessalinização. Temos, Pegar água inclusive salgada, aqui no fazer Ceará lá estavam planos futuros para abrir uma usina de... Essa parte de tratamento de águas e de efluentes muito aí importante, é né? muito importantíssima para a vida humana. E Então, tudo que está aí são de suma importância, né? faz E, parte e o fechamento seria o quê? Todas essas empresas, seja ela prestadora de serviços ou vendas, precisam de uma contabilidade, Sim. né? Por isso que tem a VNP. E todas as empresas, se bem souberem, precisa sim, porque a gente tem a Cortez Advogados Associados, né? Cortez e Gonçalves, que também está nos apoiando. Mas, independente, as empresas precisam sim ter uma assessoria jurídica, um respaldo jurídico, porque acontece muitas adversidades que às vezes o cara vai querer contratar um escritório de advocacia em cima da hora e às vezes o cara não consegue mais. Contabilidade. Eu estou dando uns inputzinhos aí, né? Para ir do mapa mental. No nosso mapa mental aqui. Eu gostei dessa do mapa mental. Patrocínio. Contabilidade, como eu estou cursando administração. E eu vou comer um bolinho de novo. Como eu estou cursando administração, contabilidade é uma das matérias que está intrínseca dentro da administração, né? Uhum.
toda empresa, se não tiver um funcionário, um profissional, uma empresa séria de contabilidade, ela não se sustenta. Porque é custo fixo, é custo variável, é margem de lucro, sabe? Se não trabalhar tudo isso daí, às vezes o cara pensa que está ganhando, mas está trocando 6 por meia dúzia e trabalhando muito, sabe? Né? Às vezes você tem um vendedor que oferta um valor mais baixo, mas pelo aquele momento da produção, como ele já tinha gasto o custo fixo dele e o variável, ele não muda, aí o pessoal da contabilidade é que vai dizer, ou pega ou não pega, para garantir que ele vai ter resultado. Então é importantíssimo, sabe, a contabilidade. E o setor jurídico também, nem se fala. Toda empresa se depara com um momento que ela precisa de um respaldo jurídico. E até para poder manter os protocolos dela em dias, para quando chega uma situação, é só apresentar, não tem nem que buscar nada, não. Está sendo preventivo. E é isso aí. Imergimos no nosso mundo dos patrocínios. Também, né? Essa é a imersão hoje. E bora falar um pouco de Eu refratários? estava na viagem, cheguei lá e fui parar na fábrica de manganês eletrolítico. Manganês eletrolítico, por que eu estou contando isso? Primeiro, porque foi o primeiro momento que eu vi refratário. Eu nem sabia o que era isso, sabe? Aí, eu trabalhei na montagem e eu vou contar rapidinho aqui um negócio. Quando eu cheguei lá, é onde o filho chora e a mãe não ouve. Situação daquela ali. E ninguém vê, e nem vê. Eu cheguei lá, era 12 quilômetros assim da BR para dentro. Já fui andando, né? Eu não tinha onde ficar, nem nada. Se o cara falasse que não tinha mais a vaga, eu não sabia o que fazer da vida, não. Então sabe o quê? Deixa Deus abrir as portas e vai andando, sabe? Cheguei lá, o rapaz que meu irmão deu o nome dele, que era para buscar ele lá, que era o supervisor, o coordenador geral da obra lá, né? Aí consegui falar com ele, já no finalzinho do dia. Quer trabalhar? Quer. Então é o seguinte, trabalhar. Depois você vem aqui, nós ajeitamos aqui para trás dos documentos, a gente ajeita a parte da documentação. Nessa época ainda era assim. Entendeu? Mas aí, mas na verdade ele queria dizer para me conhecer a área e tal. Saber se realmente ia ficar. Situar, Beleza, fui lá, conheci e tal, já fiquei sabendo aonde que eu ia trabalhar, vou contar rapidinho aqui já. E aí, aonde a gente fica? Atravessa a BR de novo, mais 10 quilômetros para dentro, um alojamento, que eu acho que foi a Vale do Rio Doce que cedeu, que esse alojamento já tinha quase 10 anos que não era mais usado. Aí, tava lá, de bobeira, era do Grupo Votorantim, essa montagem, negociaram e arrumaram esse alojamento pra gente. Mas aí, qual o transporte para ir para lá? Como estava fazendo a parte de terraplanagem ainda, aqueles caçambão de 3 eixos que transportava aterro, subia em cima do pneu, pulava para dentro da caçamba todo mundo e vai. Nonato, meio metro de distância um para o outro, a gente não se enxergava, porque levantava aquele poeirão de aterro, a gente não se enxergava e descia aquela pataca de suor de barro no pescoço. Descemos lá no alojamento, tinha os quartinhos. O assoalho era piso de madeira, mas era tábua de construção. Com o passar dos anos, as tábuas foram se flambando e ficava fresta e o mato cresceu para dentro dos quartos. A gente pegava um facão e ia cortando o mato para entrar para dentro, para ajeitar as camas. E colchão? Não tinha colchão não. Aí, vamos dar o colchão. Tinha um quartinho lá, tava assim até o teto, cheio de colchão. Não sei quantos anos esse colchão tava lá. Poeira nem tinha, né? Não, pior do que poeira. Saía rato grandão de dentro da espuma do colchão. Lógico, tá desabrigando os ratinhos, né? E peão, gosta de molecagem, né? Gosta. Saía no meio do capim atrás de matar os ratos. Então. Arrumaram um saco grandão de sabão em pó pra gente lavar o colchão num córrego que passava no fundo do alojamento, sabe? Pra depois deixar enxugando, pra ir no outro dia que ia ter o colchão macinho pra dormir. Lá no córrego, lavamos esse colchão e tal. E a água pra gente tomar banho e tudo, sabe? Só a água de beber que eles mandavam pra gente lá, não sei de onde ia também não. Mas do rio lá não tinha condição de beber não, porque tinha um povoado atrás assim, que os esgotos caíam dentro do rio e os dejetos ficavam na raiz das árvores na beirada do barranco. E é onde que tinha pra tomar banho. Tinha outro não. Tomava banho ali. Mas tá bom, a gente acostumou com aquilo lá. E tinha uma senhora do povoadozinho que fazia o nosso almoço, preparava as marmitas e deixava pra gente jantar.
Quando a gente chegava era a janta que tinha. Era marmita pro almoço e marmita pra janta? Não, o almoço a gente almoçava almoçava em campo. no campo. E ela não tinha experiência, ela colocava farinha e tomate dentro, aí com o calor do sol abafado, tinha marmita que espocava assim a tampa para fora. E aí tinha um quissuque, rapaz, eu lembrei do tempo do quissuque. É bom. Não, eu fui criado com quissuque. Mas aí, de novo, eu revivi o quissuque. Quissuque de groselha num caldeirãozão de alumínio. Um pacotinho desse tamanho E um aqui. copo amarrado no araminho. Todo mundo tomava do mesmo copo. Pra não sumir o copo. Nonato, Vocês dormissem o copo eu e aí? vivi isso, Nonato. Nonato, nós ficamos no alojamento, num quartinho, 3 pessoas. Seu Valmir era um magrinho, bem magrinho, mecânico antigo, sabe? Eu aprendi muita coisa de mecânica com ele, sabe? Gente boa demais. Eu e ele. E o outro era um grandão, bigodudão, cabeludo, chamava cabeludo mesmo. E esse cabeludo, ele bebia demais e ele já estava usando maconha, misturava com a bebida. E na época a maconha Era marginalizado. marginalizada. Né? Era marginalizado. E misturando os dois, ele ficava transtornado. E aí, na minha inocência, eu ia lá, pegava as 3 marmitas, vim pro quarto, num certo dia lá e tal, logo nos primeiros dias. Quando eu fui chegar para entrar no quarto, tinha uma calçada na frente, esse cabeludo estava transtornado, riscando um facão na calçada, saindo faísca, olhando com o olho vermelho para mim, com os braços abertos, e disse assim: e aí, vai encarar? E eu, caboquinho, tinha saído recente de casa, as 3 marmitas na mão, o seu Valmir. E ele tinha pegado o famoso galho de briga, lembra? Uhum. Minha malinha, chapuletou no meio do capim, espalhou minhas roupas tudo em cima do capim. E esse foi o cenário. Aí o seu Valmir veio, ô Goiano, vai lá pro cantinho, se esconde lá, fica esperando. Na hora que a Mardita passar o efeito, eu te chamo lá. Assim foi. Tardão da noite, ele foi lá, falou, pode vir. Aí eu entrei, podemos jantar? Podemos. Aí nós jantamos, dormimos. E aí ficamos sendo companheiros de quarto, sabe? Mas quando terminou a montagem, que da outro podcast eu contei, que aí o supervisor, o coordenador disse para mim fazer a prova que eu passei para Metalman, que era a fábrica. Que era a fábrica. Esse cabeludo, esse famoso cabeludo, foi um dos caras que pediu ele para sugerir para mim fazer a prova. Virou parceiro. Mas antes disso acontecer, o que nós fazíamos? E meu trabalho lá no campo, qual era? Meu trabalho, estou falando do trajeto. Mas aí convívio. fez as passes com o cabeludo, o E ele cabeludo sugeriu- passou Tá, a lombra mas- dele lá tudo e bem. resolveu tudo. Só que o cabeludo, ele era mecânico ajustador, sabe? Eu era ajudante. Nós fomos montar na subestação elétrica, aqueles poste grandão de concreto que monta a subestação transformadora lá em cima. Cara, tinha seu Luizão, era o operador do guindaste, um guindaste novinho. A roda do guindaste, Nonato, ficava metade dentro da lama. Também. E como você vai patrolar esse guindaste? Nesse lamaçal para subir o coisa. A nossa função era essa, eram 12 ajudantes. Nós tínhamos um container só para nós. Sabe esses dormentes de linha férrea? Sim. Um dormente daquele pesa uns 70 quilos. Ele era cortado um pouco, quase ao meio. Era mais Madeira ou menos, na época. madeira dormente. A gente carregava no ombro um dormente daquele, o dia inteiro. O dia inteiro. Aquela fila de ajudante com dormente. E a gente fazia fogueira de dormente para a patola do guindaste apoiar. Aí enterrava todo aquele dormente dentro da lama. Aí o guindaste conseguia ter resistência para subir o poste. Vai para frente, um novo poste, novos dormentes. A lama passava para cima do joelho. Às vezes a gente puxava o pé, a lama chupava a bota da gente, ficava lá embaixo, você fazia igual catacaranguejo. O companheiro segurava seu dormente, você metia a mão lá para puxar a bota e colocar no pé de novo. Aí, pendurou o poste, aí vem o segundo guindaste. Aí vai colocar a viga, e tem que ter a espina metálica para travar a viga de concreto com o poste, com a coluna. Lá em cima, alto pra caramba. Aí um outro guindaste, o pessoal da Civil fizeram uma gaiolinha de vergalhão, um compensadozinho. Sei. A gente com cinto de segurança abdominal, com a cordinha de nylon toda desfiada, amarrado na própria gaiola, pegava o guindaste e jogava a gente lá em cima, um do lado e um do outro, para colocar as espinas, para travar a viga. O mesmo ajudante. Terminou, desceu lá, dormente no ombro, segue a vida. E assim era o dia. Inteiro. Aí levavam a Kombi, levava almoço pra gente, a água era na bica d'água lá no mato, arrancava o capacete, tirava a carneira e bebia água. A obra toda foi assim. E chega, no finalzinho da obra, subestação toda pronta, prédio montada, poste tudo no jeito, toda a instalação,
E o transformador para fazer isso rodar? Chegou aquelas carretas tipo centopeia, sabe? Sei. 75 toneladas. Agora, como que vai entrar uma carreta centopeia daquela num lamaçal desse? Sem chance. Abriram uma estrada no mato lá do outro lado e ela veio. Agora, você tem que trazer arrastado na unha, na mão grande. 75 toneladas até que tem um trenozinho, né, que estaciona na subestação. E aquele cara ele chama assim de doido de pedra, né? Louco de pedra. Louco de pedra. Chamava Xisto, baiano. Louco de pedra, mas pro bem. O cara que fazia tudo rodar lá. Ei, ele colocou a gente para fazer fogueira de fora a fora, lá da carreta até aqui na subestação. Fogueira, fogueira, fogueira. Pegou trilho de linha férrea e colocou de lá aqui. Traspassou no meio, mandou soldar. E aí, nas estruturas, das colunas das estruturas da subestação, mandou colocar cabo de aço e tifó. Itália mecânica. Tifó Itália. Mais ou menos umas 25 a 30 tifó Itália. Tudo amarrado lá no bicho. E aí juntou ajudante, mecânico, tudo, sabe? Montou 2 turnos. Sabe? Umas 30 pessoas de dia, 30 de noite. A gente dormia dentro daquela subestação. Caraca. Arrastando na mão. Arrastando. Quando chegou no meio, a solda quebrou, o bicho desceu. Aí tinha que arrastar morro arriba ainda. Aumenta a talha, aumenta a tifó. Na mão. Hoje em dia isso não acontece. Até que o bicho estacionou lá. Depois colocou a fábrica a funcionar, depois foi aonde contrataram o pessoal para rodar a planta, foi aonde eu entrei na prova lá e passei para o Metomar. Aí, nisso tudo, quando a gente estava montando a redução, tinha um forno que fazia a redução do manganês, né? MnO para MnSO4. Essa redução, para acontecer ali, o refratário, eu falei que o refratário é o embrião do negócio? Sim. E aí tinha uma equipe de refratário. O refratário, como é uma área diferenciada, a gente vivia nesse alojamento que eu estava falando, mas é a turma que veio para fazer o refratário ficava na cidadezinha, no melhor hotel que tinha, entendeu? Aí eu pensei, esse povo deve ser importante então, né? Aí eu comecei a olhar o refratário com essa ótica. Aí eu achava melhoria, que bonito, né? E era tudo pré-moldado, sabe? Argamassa de menos de 2 milímetros, que trem bonito. Aí eu comecei a ficar encantado com aquele trem. Quando a fábrica fechou, devido ao plano do Collor na época, que fechou vários empresários, aí eu voltei para capital. Aí voltei para capital, entrei numa empresa chamada Montreal, era top no ramo do refratário e mecânica também, entendeu? E grandes movimentações de carga, tudo ela era potência. Entrei nessa empresa, só que eu entrei de novo de ajudante. Eu já tinha quase 2 anos de experiência de processo de derivado de manganês, processo químico até. Mas aí fechou a fábrica, eu voltei, e retrocedi e comecei de ajudante, mas numa área que eu já tinha me encantado lá. Beleza, entrei no refratário. Logo pouco tempo trabalhando na manutenção calcinadores de alumina. Aí na manutenção dos calcinadores, o nosso contraparte lá, o engenheiro da planta lá, ele era muito exigente, muito exigente. Quanto mais exigente, mais você aprende. Exato. Só que ele era exigente, mas ele valorizava. Naquela manutenção dos calcinadores, eu fiz o quê? A gente ficava assim, a gente era chamado da equipe da SWAT. Porque os buchos, como o cearense diz, né? Bucho. Só dava a gente. Então a gente estava sempre preparado para os buchos, sabe? Só que o pessoal lá tinha um negócio que foi bom para mim. Sabe, setor de projetos, tem uns desenhos obsoletos. Ele mandava tudo para lá. A ferramentaria lá tinha um espaço, tinha captaria, montaram um pentezinho. Tinha como se fosse um arquivo técnico lá, só que dos desenhos obsoletos. Às vezes o desenho está obsoleto por causa do mínimo detalhe, né? Entendeu? Mas exatamente. Tá normal, tá instalado lá. Rapaz, eu desenho tudo em inglês, tudo americano, né? Rapaz, comprei um dicionáriozinho Michaelis de inglês e comecei a puxar as nuvenzinhas e interpretar aquilo. Sozinho mesmo, por minha conta mesmo. E comecei a entender das coisas. Aí teve um acidente lá, rapaz. Não dá pra contar agora não, que é uma longa história, mas foi impactante demais. E o nosso supervisor se acidentou, se queimou na lâmina quente e se afastou do mercado. E aí foi quando a RIP, que eu trabalhei 19 anos, né? 17 anos nela, né? 17 mais 2 dá 19. 17 anos efetivo no quadro. A RIP pegou o contrato da Montreal. Beleza. E aí ela fez umas grandes reformas lá. Eu apoiei demais. Por que eu apoiei? Porque eu, com a nossa equipezinha lá,
conhecia a planta como A palma. da palma da mão, que a gente é que cuidava das crianças, né? Então ela Exato. foi fazer a Era o revamp, pai das crianças. ela foi fazer uma grande revamp, até que ampliou os equipamentos, eu apoiei demais pelo esse estudo que eu fazia dos desenhos. Tanto que eu ficava à noite, porque à noite é onde tem que tomar decisões, né? Entendeu? E aí a RIP começou a me ver com essa ótica de gente que resolve as coisas. Com outros olhos. Com outros olhos. Um gerente que era gerente geral na época, chegou para mim e falou: "Você tem coragem de viajar?" Eu falei: "Tem, é só dizer quando e onde." Aí ele falou: "Quando tiver a primeira obra, eu te chamo." Beleza. Teve uma obra aqui no Mucuripe, Fortaleza. Chama Lubinor, o nome da fábrica. Sei. A Lubinol é Então, de lubrificantes. isso em 1998, por aí. Aí, E só tinha esse porto na época. viemos fazer um forno de incinerador de queimar gases tóxicos. Ele era todo monolítico. Da outra vez eu te falei o que é monolítico e pré-moldado, né? Monolítico é aquilo que você molda no local. Pré-moldado é aquele que já vem. Já vem pronto. montadinho. Então ele era monolítico, a gente ia demolir ele para fazer pré-moldado. Entendeu? E aí, cara, foi a primeira obra minha no trecho. Justamente em Fortaleza. Depois de 17 anos girando, Por isso que se encantou por eu vim Fortaleza. parar exatamente em Fortaleza, né? É onde eu estou até hoje. Pois bem, fizemos esse forninho muito complexo, muito técnico. Aí eu decolei. Gostei. Eu já tinha uma tendência a gostar do negócio. Aí pronto, aí eu fiquei apaixonado pelo negócio. Aí eu comecei a rodar as obras. Aí teve uma grande reforma, coisa de louco, em Barcarena, no Pará. Concorrente da Alcoa, Alunorte. Hoje é a Hidro Alunorte. Hidro é uma empresa norueguesa que comprou a Alunorte. Entendeu? Uma das maiores produtoras de alumínio do mundo. É a maior, na verdade. Comprando a Alunorte, ela se tornou a maior. Pois bem, teve grandes revamps e grandes construções na Alunorte e eu tive o privilégio de participar de todas. Pela experiência que eu já tinha no setor do alumínio, fui para lá, entendeu? Morei lá umas 4 ou 5 vezes trabalhando nessas grandes obras lá. E lá é onde se aprende mesmo. O calcinador de lá ele é mais pré-moldado do que monolítico, diferente do da Alcoa. Mas não foi bom passar pelo processo do monolítico? Claro, não. O monolítico ele é fenomenal também. Fenomenal. Porque o pré-moldado ele é uma evolução do monolítico para não, uma deixa eu demanda dizer a de diferença tempo. um do outro. O pré-moldado é tijolos, né? Sim, tijolinhos. Só que você tem uma circunferência, ele vem no formato, você fecha ali o anel. Aí dá um desgaste aqui. Quando você vai demolir aquilo, você destrava todo o resto, você perde o resto. O monolítico não. Ele é suportado por âncoras metálicas na parede, dividido em painéis. Deu um problema, você demole aquele painel, constrói de novo e o resto fica todo intacto. Não mexe. Tem essa vantagem. Mas então qual é a diferença? O que que muda aí? É mais trabalhoso? Por exemplo, uma coqueria, forno de coque, que transforma o carvão mineral em coque, que é o combustível e agente redutor do minério de ferro no alto forno. Bateria de coque, mais de 45 mil toneladas de refratário. Tudo pré-moldado. Tudo tijolinho com um encaixe de macho e fêmea, com as geometrias que precisa, abrindo os canais de gás e câmara e tudo. E ela funciona por molas. Tem tirantes em cima com molas. É calculado até o tanto que ela vai dilatar e controlado a tensão das molas. Então aí não dava para ser monolítico. Aí dilatação das molas térmica da matéria, do refratário. Do refratário. É. E aí as molas servem como ajustes. A mola é que segura. A mola embaixo, no meio e em cima. Toda ela é travada por mola. Aí o forno, quando ele está cheio de carvão, você acabou de abastecer, o carvão está frio. Pois ele vai encharcar. Quando ele encharcar, até o momento de ficar coqueificado, o coque sair o produto final lá, você tem uma oscilação de temperatura aí. Exato. Mas isso já está calculado. Agora você vai parar 4 fornos para fazer uma intervenção qualquer. Ele vai ficar todo o tempo quente, encharcado. Você não colocou nada frio nele. Então ele vai dilatar um pouco mais. Entende? Uhum. Aí você tem que afrouxar as molas. Porque senão quando ele dilatar... a mola vai ficar comprimindo. Não vai. Ela não vai permitir. Entende? E se a mola estiver apertada demais, o refratário que quer dilatar, não vai, ele vai romper. Ele vai romper para dentro do forno, vai colapsar. Então,
É calculado até o tensionamento das molas, para quanto que vai dilatar a matéria. É uma situação, forno de vidro é a mesma coisa. Forno de vidro também é nesse mesmo princípio. É uma situação que não dá para ser monolítico. Forno rotativo, que trabalha girando, girando, e o processo todo acontece ali. Normalmente é pré-moldado. Depois de muitos e muitos estudos, acharam uma maneira de fazer monolítico. Já tem. Mas teve anos e anos de estudo para isso. De muito então, quer estudo, dizer, né? o refratário é um negócio fantástico, sabe? Primeiro que o forno não pode ser desligado, né? O refratário é como eu costumo dizer, né? Eu falei que da outra vez e repito. Eu trabalhei em processo derivado de manganês e processo de alumínio muito ligado ao processo, e hoje eu trabalho ligado ao processo do aço, né? E processo de produção de energia, trabalhei em vários. Forno de pelotização, trabalhei em vários. Sempre ligado ao processo. Então, esses processos Mas o eu principal, criei um fascínio pelo processo. o principal você conhece, que é o processo. Sim. Por quê? O processo, ele é a transformação da matéria no produto. Tanto que os fornos, normalmente, por exemplo, pelotização é um exemplo disso. Tem vários, sinterização é um exemplo disso. Você tem primeiro estágio de secagem, segundo estágio de secagem. Depois você tem a pré-queima, a queima, a pós-queima e o resfriamento. Você está fazendo o que aqui com o produto, com a transformação do produto? Uma curva de aquecimento e depois de resfriamento. Entendeu? Uhum. Aí o seu produto sai do jeito que deve sair lá na frente. Então o próprio processo já tem uma curva a ser obedecida. Já desenhado para aquilo. Entende? A potência dos queimadores, a radiação, sabe? A temperatura da chama, tudo é calculado. Para isso existe a engenharia, né? Entendeu? Isso. É calculado para isso. Então, não o refratário e o processo andam totalmente juntos. Tá? Então, tipo assim, aí o refratário, imergindo já que a gente imergiu no refratário, eu trabalhei no setor do alumínio muito tempo, sabe? O alumínio, o processo mais que eu trabalhei foi o de calcinação. O que é calcinação? Eu já ia perguntar o que é a calcinação, não para mim, mas para quem está nos assistindo. A calcinação é diminuir o tamanho dos grãos através da queima, sabe? Porque a granulometria em si? Eu vou explicar isso rapidinho aqui. A bauxita é a matéria-prima do alumínio. Exato. Então nela tem cristais de alumina. Tá? Tem um cara chamado Irineu Bayer, o criador desse processo, sabe? O criador desse processo descobriu, né, como é que se retira esses cristais. O processo chama processo Bayer. Tá? Você pega a bauxita, moe ela no moinho, sabe? Moe ela no moinho. No moinho ele sai uma polpa. Por que a polpa? Porque você já injeta a água de processo e soda cáustica. Soda cáustica é o segundo insumo do processo. Depois você vai para um processo chamado digestão. Digestão você vai homogeneizar esse produto para poder depois você separar. Por que a digestão acontece então a separação no nosso estômago? a separação é na digestão. Na digestão, porque o que acontece no nosso estômago, né? Espere o que é ruim e aproveita o que é bom. Exatamente. A gente engole tudo. Mas depois tem o processo de digestão que faz isso. A digestão lá faz isso. Aí vem a polpa, soda cáustica, ácido sulfúrico, cal, os insumos necessários para essa digestão acontecer. Depois disso, vai para o decantador. O decantador vai fazer a famosa separação. Agora já digeriu, agora vai separar. A lama desce. Só lama mesmo. E o que sobe chama licor rico. Rico em quê? Cristais de alumínio. Então quer dizer que você trouxe... É o mesmo processo do papel e celulose, né? Sim, sim. Todos sai o licor... chama também licor rico. Chama licor rico. Licor verde que chama no celulose, mas é o licor rico. O licor trouxe todos os cristais. Aí você vai para um setor chamado cristalização. A cristalização é como se você faz um melado de açúcar, quando ele passa do ponto, ele chama de açucarado. Ele fica meio denso. Ele solidifica. Aí você joga água de processo de novo, vai para um processo chamado precipitação. A precipitação, ela é a separação da granulometria. Só que aí você chegou no semi-acabado do aluminato de sódio, que é o produto final da refinaria, da refinação da bauxita, que chama-se hidrato de alumina. O hidrato de alumina, você tem que separar uma granulometria homogênea para que na calcinação, que é a diminuição dos grãos através da queima que eu falei, seja também homogênea. Então por isso que existe a precipitação, a homogeneização desses grãos do hidrato de alumina. Esse hidrato de alumina é como se fosse tipo um sal grosso.
não tão grosso, mas um sal grosso, uma granulometria áspera, grossa, Razoável, né? razoável. Aí você tem, é meio amarelento ainda. Aí Essa granulometria, ela é medida em quê? Em micro? Hã? É em micro? É milímetros? Peneira, no laboratório, peneiramento. Peneiramento. Vai acompanhando, né? Aí joga água de novo para bombear, vai para a alumina, para a calcinação. A calcinação tem um prato gigante que gira, chama filtro Dor. Ele tem spray que lava toda a soda cáustica, né? E aí tem um vácuo que puxa toda aquela água. A soda cáustica que foi adicionada, agora Você ela tem que vai tirar e ser voltar pro processo. Aí você. E a água de processo também para circular, né? É todo autossuficiente o processo. E tem uma rosca helicoidal, né? Entendeu? Sim. Um fuso que vai pegando e vai jogando num duto que já começa a tirar água, sabe? Primeiro estágio de secagem aí, entendeu? Segundo estágio de secagem, um pouco mais de temperatura. Beleza, você tirou toda a água. Agora você joga dentro da fornalha. A calcinação vai acontecer agora. De cima para baixo. Aí você tem o sopro quente de baixo para cima e os queimadores na combustão. Quando aquele hidrato de alumínio abate, que ele recebe uma temperatura ali de 1100 graus, um grãozinho daquele já se desfragmenta em milhões de grãozinhos. E pela sua leveza, o sopro leva ele lá para cima e Porque joga ele começa ele a ficar em suspensão e vai diminui, lá pro topo. diminui o peso. Aí vai lá para o topo e já cai num segundo equipamento chamado vaso de retenção, ou seja, vai reter o produto, que é o hidrato, o aluminato de sódio, produto final. Só que ele está a 1100 graus. E por que ele não pode passar de 1100 graus? Porque senão forma um negócio que na mecânica você já deve ter visto falar com certeza, que é a alumina alfa. A alumina alfa, ela tem umas bolinhas que chama alumina tabular, que é muito usada em leite fluidizado, mecânica. Muito usada em leite fluidizado. É uma bolinha, parece aquela bolinha de gude, só que é branquinha, de alumina. É a alumina alfa. Você passou de 1200 graus para cima, ela fecha as moléculas e ela não flui. Aí forma a alumina alfa. Entendeu? Então por isso que tem que se limitar em 1100 graus, para que quebre as moléculas e o sopro faz ela fluir e já começa os estágios de ciclone de resfriamento, cai com 70 graus na correia transportadora e vai ou para as cubas eletrolíticas fazer o lingote de alumínio, ou vai para o navio distribuir em inúmeros processos que utiliza a alumina. O refratário, quase todos os refratários, a matriz é alumina. Não, não sabia não. Então quer dizer, o calcinador de alumínio, agora nós sabemos o que é calcinação, né? Sim. Diminuir o tamanho dos grãos através da queima. Da queima. Né? E de uma queima limitada. Entendeu? Então, quer dizer, papel celulose, você faz isso com cal, né? Você calcina ele. Sim, exato. Entendeu? Caulim é um produto que tem mais de 130 utilidades, caulim, e ele tem uma vantagem, o caulim não precisa refinar. A gente você pega ele da mina, calcinou, já é o produto, e ele tem mais de 130 utilidades para a vida humana. É calcinado, cimenteira tem calcinação. Então, calcinação é isso, tá? E o refratário é o embrião onde esses processos acontecem, né? Aí na calcinação, a alumina ela é altamente abrasiva. E ela é impulsionada por sopro. E o processo tem curvaturas. Então, cada solicitação... Num fluxo turbulento. Requer um fluxo turbulento. E cada local daquela máquina ali requer um refratário. Tem local, o queimador joga a chama direto na parede. Mas você precisa de um material chamado andaluzita. Andaluzita é um material, à base de alumina, que ele já vem pronto da natureza. Não precisa você transformar ele. É só fazer a curva e ele já está pronto. Ele tem resistência à chama direta, tem alta refratariedade, e é o ponto de fusão da matéria. Mas esse andaluzita é raro, então, né? É raro. E ele tem uma boa resistência à abrasão, entendeu? Tá? O refratário mais usado, alumina sílica. Tá? Alumina sílica. A gente chama de sílico aluminoso. Se o percentual de alumina sobrepõe ao percentual de sílica, ele já é aluminoso. Sabe? Se o percentual de sílica sobrepõe, ele já é silicoso. A partir de 95% de sílica, ele já é sílica mesmo. A partir de 90% de alumínio, ele é alto alumínio. Aluminoso ou sílico aluminoso, ele é resistente, tem lá as resistências que ele tem, mas é resistência a choque térmico. Sílica, altamente resistência mecânica, tem uma ótima condutibilidade térmica, mas não tem resistência mecânica. Aquela coqueria que eu estava falando, que é suportada por mole e tal, 30 anos de vida, mas não pode desligar nunca, porque se esfriar, ele vira moinha, ele fica todo quebradiço.
Ah, por isso que Porque a sílica, ela vem a partir do quartzo. Tem a curva de transformação da sílica, né? É o quartzo, tridimita e cristobalita. A tridimita, ele amolece. A cristobalita, ele vitrifica. Então, nenhum e nem outro não é bom, né? Pra fazer o bloco de refratário para resistir lá ao processo, né? Mas a transição entre a tridimita e a já ia cristobalita perguntar entre um e outro. tem um ponto ali de equilíbrio que aí fica bom. Por isso que fábricas de refratário, os laboratórios são muito bem estruturados e o acompanhamento é constante, o desenvolvimento é constante. Entendeu? Então a sílica é. Só que quando você atravessa a cristobalita, tem uma fase que chama mulita. O material mulitiza. A mulita, ela atende todas as solicitações da sílica e resiste choque térmico também, igual a andaluzita. Sabe? E Mas tem, isso quimicamente formado. isso é fase de transformação da sílica. Mas Tá? isso quimicamente formado. Quimicamente formado. É a curva de transformação. Feito em laboratório, na fábrica. Sabe? E tem um outro material que também é uma parte da curva da transformação da sílica, mas ele já pega outros aditivos, que chama silimanita. Que também resiste tudo que a sílica resiste e resiste choque térmico. Forno de coque tem entrada e saída de coque. Aí a própria máquina extratora de porta. Quando ela abre para extrair o coque produzido, entra oxigênio. Então a coqueria ela morre pelas portas. Aonde o oxigênio, o refratário que está atrelado ao aro metálico, morre. Só que a nossa, da onde eu trabalho, não morre. Porque tem o primeira fiada do aro refratário é silimanita. Resiste a choque térmico. Então o oxigênio pode bater e não dá nada. E não dá em nada. Isso aí tem um projeto na Alemanha. Quando foi montado esse aqui, eu vi comentar que esse era o segundo do mundo colocado essa tecnologia de silimanita para dar vida longa nas portas da coqueria. Aí você tem uma vida longa da coqueria sem sofrer intervenções. Porque a intervenção de coqueria, por ela ser sílica, é muito complicado. É muito complicado. É um trabalho hostil e bastante técnico. E modéstia à parte, eu graças a Deus por isso, eu tenho uma vasta experiência em reforma de coqueria. Manja muito. De coqueria, sim. Coqueria, sim. Eu toquei uma obra de coqueria na Argentina, numa fábrica chamada Siderar, morei 1 ano lá. Gostei muito de morar lá. Fui muito bem tratado lá. Eu e todo mundo estava comigo. E essa obra, como eu estava te falando, não teve um acidente, sabe? Poxa. Foi uma das obras na época que a empresa mais faturou, sabe? Porque acidente com zero. Segurança. Acidente zero. Acidente zero. E com qualidade. Qualidade total mesmo. Agora, isso é mérito de todo o time, tá? Sim, com certeza. Tem alguns deles que vão estar assistindo, sabe? E sabem disso, sabe? Sabem disso. Foi uma obra. E também os argentinos têm o mérito deles também. Trabalham muito bem, muito responsáveis no que faz. Muito responsáveis. E essa competição do futebol, ela acontece também no trabalho, mas de uma forma muito saudável. Na Argentina foi uma baita oportunidade para mim. Estava montando um forno de pelotização na cidade chamada Itabirito, Minas Gerais. Pelotização é a unidade, a máquina, chama de máquina, né? Mais técnica de refratário que eu já trabalhei. E eu tive o privilégio de trabalhar em 5. Da base civil, quando você recebe, até entregar para comissionar. E transformar pessoas é um negócio formidável. Como a gente transformou profissionais ali, sabe? Formou profissionais. Os que quiseram, na realidade, também, né? Tem que ver isso Mas aí. a grande maioria quis, tá? Tem uns que não quer. Tem uns que essa questão de liderança é um dom, né? Tem uns que a gente colocou para liderar e quiseram voltar para a ferramenta. Normal também, é a escolha do cara, ele quer, ele gosta. É o que ele gosta, entendeu? E é um ótimo profissional. Acontece muito porque, às vezes, o profissional ele é muito bom numa área, ele domina aquela área, mas quando você promove ele para uma outra área, o cara não tem toda a expertise que ele tem, né? Entendeu? Mas assim, cara, eu dou muito graças a Deus. Tem muita gente do refratário, gente que pode emergir nessa área do refratário no futuro, né? Que eu aconselho, né? É uma área que, se você, de novo a ótica, né? Se você olhar pela ótica que merece, você esquece que é quente, você esquece que tem poeira, você esquece que cansa, você só lembra
E é um negócio que transforma todos os produtos que são importantes para a vida humana, sabe? E hoje eu consegui colocar isso na mente de muitas pessoas. E eu sigo fazendo isso, sabe? Ou seja, o corpo até cansa, mas a mente não. Não, não, fortalece. Fortalece. O comando principal sendo fortalecido tá ótimo, né? Tem um menino, eu chamo de menino porque ele é mais novo que eu, mais ou menos da sua idade. Trabalha junto comigo, é meu companheiro lá. Você me entregou, viu, senhor, da última vez, viu? Hã? O senhor me entregou, viu? Foi, não foi? Foi. O povo tá me dando 23 anos, eu tava achando tão bom, rapaz. Mas vamos embora. Seguimos. Seguimos. Aí, cara, esse menino que trabalha comigo, ele é acima da média, ponto fora da curva, né? Fora da curva. Fora da curva. Fora da curva. Inteligente demais, simples demais, sabe? A inteligência dele é fora de série. E ele é igual eu, fascinado por refratário. Inclusive, eu vou te dar o Instagram dele depois. Uhum. Ele coloca um material de refratário lá que você vai se apaixonar por esse negócio de refratário quando você olhar. Sabe? Então, são pessoas que Deus coloca na minha vida. Dá prazer de trabalhar todo dia quando você vai trabalhar com uma pessoa dessa. Agrega, né? Tem Agrega demais. Tem um outro que trabalhou junto comigo. Fomos para a Alemanha. Fala rapidinho aqui da Alemanha. A Alemanha teve um. Antes de falar da Alemanha, quando a gente fala aqui do refratário, que é os tijolinhos, mas ele é a cerâmica normal mesmo, assim? Tipo, tijolo. Boa pergunta. Eu queria entender. Boa pergunta. Não tem uma isso. faculdade de refratário. Então tem que ter essas perguntas. Exatamente, não tem uma faculdade de refratário e nem uma fábrica próxima de você. Tem um curso. Tem muito pouco no Brasil, mas em São Paulo, em São Carlos, tem, talvez na Unicamp. Tem um curso que chama-se ceramista. Ceramista é o que aproxima mais, porque trabalha muito no desenvolvimento de materiais cerâmicos. O material refratário, ele é um vermelho, material cerâmico. no caso, né? Cerâmico vermelho. Não. Todo material cerâmico. Material antiabrasivo, sabe? Entendeu? Ah, legal. Material para ataque químico, antiácido e por aí vai. Todo material cerâmico. E os materiais refratários estão dentro. O estudo dos materiais cerâmicos. Então o curso chama ceramista. É o que aproxima mais. Na parte de execução, cara, talvez a engenharia civil, mas é bem diferente. Tá? Então, o refratário, ele é... Você pergunta de refratário. O refratário, ele é um material químico não combustível capaz de resistir a altas temperaturas. Porque não combustível, porque não pega fogo. Químico, porque é uma mistura. É uma misturada. Tem uma formulação, né? Sim. Só que ele só se torna refratário depois que ele é sujeito à curva de transformação. De novo, a curva de transformação. Vou ler da curva de transformação da sílica. A curva dos próprios processos. Sim. O refratário é um processo. Então, ele é fabricado lá. Você instala ele, antes de você entregar para comissionar, você tem que aplicar. Tem empresas que chama de engenharia térmica. São especializadas nisso. Elas têm software para aplicar essa curva. Você dá a curva que o fabricante deu, ele seta no software, coloca o queimador. Não tem chama. Essas empresas, não tem chama. Tem radiação. Radiação chama processo convectivo, não é por chama direta, é por convecção. Então você distribui a temperatura em toda a massa e de forma homogênea. Só que para essa homogeneização acontecer, a curva é desenhada para isso, porque você sobre gradientes e patamar. Para que o patamar? É para garantir que tudo aquilo que você fez aqui abrange toda a massa. Aí sobe gradientes, patamar. Gradiente, patamar. Só que o primeiro gradiente, patamar, você chega a 130 graus, você tira a água livre da matéria. É aquela água que usou para moldar a peça. Faz a massa, molda, reage, seca. Só que seca na própria cura, né? Chama pega hidráulica, né? Exato. Só que dentro dos microporos está a água. Você tem que tirar ela. E se você tirar ela, colocar o processo lá, subir de uma vez a temperatura, essa água forma hidrogênio dentro daqueles poros. E vai dar um monte de microexplosões. Um monte de microexplosões próxima é uma grande explosão. Exato. Expele tudo aquilo e pode acontecer um acidente sério. E perde tudo aquilo que você fez. Agora, quando você faz
seguindo os gradientes, patamar, conforme foi testado em laboratório, aquilo não é achômetro, entendeu? Tá? Aí Não você adianta faz querer, com que... não adianta querer fazer do seu jeito, Não, né? cada água daquele microporo, ela vira vapor e some. E os microporos ficam íntegros. Percebe? E a matéria fica íntegra. Então, até 130 graus, você tirou toda essa água livre que você usou para modelar o material. Seja o pré-moldado lá, ou seja moldado em campo. Depois você sobe de novo novos gradientes, determinado também por laboratório, depende muito do volume, depende da matéria, depende de tudo, por isso que é determinado laboratório. Aí você vai tirar a água quimicamente formada. Porque a alumina com H2O ocorre reações. Essa reação forma uma água quimicamente formada e ela fica ali dentro. Uau. Aí você tem agora que tirar essa água, a água quimicamente formada. Aí você tem outra curva para acontecer aqui, uma outra extensão da curva para tirar até a parte de 250 graus, você tirou essa água quimicamente formada. Agora você não tem mais água, né? Exato. Aí você sobe um pouco de novo gradientes para chegar na temperatura da solicitação do processo, ou aproximar, garantir a temperatura. Aí mais um patamarzinho, pronto. Agora sim você tem um refratário. Cara, Percebe? que processo. Agora sim você tem um refratário. E dependendo do refratário, a sílica é uma dessas, o magnesiano é um desses, a alta alumina, não tanto, mas é também. Você não vai logo colocar no processo, então você tem que fazer uma curva de resfriamento, que é mais complexa do que a do aquecimento. Se você não fizer a curva de resfriamento, trinca todo. Perde tudo. Perdeu o Playboy, como se diz. Perdeu o Playboy. Então a sílica não resiste choque térmico. Alta alumina não é bom para choque térmico. Não é tanto igual a sílica que você perde de uma vez, mas ela tem metade da vida dela quando ela se sujeita a choque térmico. Tá? Magnesiano não é bom para choque térmico. Tem uma altíssima condutibilidade térmica, sabe? Ele tem as vantagens dele lá, é usado na transformação do ferro gusa em aço, por exemplo, entendeu? Uhum. Por causa da basicidade da escória. Lá no aço você usa o carbeto de silício para resistência à erosão do metal líquido. Lá você tem que usar o magnesiano, porque a nossa escória lá do gusa, do alto forno, ela é ácida. A escória, quando transforma o gusa em aço, ela é básica. Então, se você inverter, o material já passa, já reage, já come tudo. Percebe a importância do refratário? Rapaz. Percebe a É importância? vital demais. Né? Então você usa... Onde é aplicado refratários, ou refratários, sei lá. Qualquer indústria, não, assim, não necessariamente qualquer indústria, mas tipo, siderurgia. Sim, ok. Alumínio, a calcinação, 100% revestido de refratário. Tem 12 ciclones, estágio de pré-secagem, secagem, né? Fora os dutos, fora os potes de selagem, que são muitos. Todos têm. Equipamentos grandes. Você tem 12 ciclones, uma mega fornalha e um mega vaso de retenção e um riser. Tudo revestido de refratário. E outra, cada um é um refratário diferente. Diferente. Legal é isso. Entendeu? Entendi. Tem uma voluta que tem uma curva que a abrasão é maior, é um refratário. Onde o fluxo é constante é outro. É a mesma coisa. Cimenteira é similar. Então, mas todos à base de alumina, tá? Aí, como eu tô te falando, tem chama direta, andaluzita nele. Entendeu? Tá, vai, a abrasão aqui é mais constante. Alta alumina. Ah, mas tem choque térmico, então não pode ser alta alumina. Falando de choque térmico, tem um material muito usado em conjunto conversor de petróleo. Olha essa aí. Isso aí muita gente que está ouvindo aqui não sabe, porque não conseguiu aplicar ainda, conviver ainda. Alumina globular. Globular? Uhum. Glóbulos de alumina. É uma tecnologia, eu acho, fantástica. Porque você precisa do seguinte. Mas olha, o glóbulo não é uma estrutura como se fosse uma molécula, porém não é esférica? Sim, mas vou chegar aqui. Você pega um isopor, você esfarinha ele todinho, fica aquelas bolinhas, não fica? Fica. É parecido com aquilo ali, só que é de alumina. E ainda pior, é tão pequenininho daquele jeito e é oco por dentro. Agora, Exatamente. como produz isso, eu não sei te dizer, não. Isso é material de nanotecnologia. Deixa eu dizer a função do globo de alumínio. Um balãozinho. Deixa eu dizer a função do globo de alumínio, tá? No refratário. O que caracteriza o material denso e o isolante térmico? Os poros. A porosidade. A porosidade. Quanto poro mais fechado, conduz mais temperatura.
Esse é a chama da camada de trabalho. É o material da última camada onde o produto passa, o denso. O isolante tem mais poros, dissipa a temperatura, entendeu? Ah, mas eu tenho um riser, por exemplo, que depois que coloca o catalisador no petróleo lá para ir para as torres de destilação fracionada, passar pelas estágios do processo, eu tenho um riser, eu não tenho como ter o isolante e o denso. Eu não tenho estrutura para isso. Eu tenho que ter um material que faz as duas funções. E tem a velocidade supersônica desse catalisador, que é altamente abrasivo ainda. Ou seja, tem que ser resistente mesmo. E tem que isolar, porque eu não tenho espaço para colocar no costado o isolante. Aí, você joga o globo de alumínio dentro na hora de moldar. Porque aí você tem os poros. Aí você cria os poros. E você não fragiliza a matéria, que já é resistente. Esses poros, aí você tem agora um lugar para dissipar a temperatura e ele tornar também isolante. E ao mesmo tempo ele é resistente à abrasão, alta abrasão, com velocidade supersônica. E você nunca vai chegar lá no seu costado e nem a temperatura não vai chegar no seu costado. Por quê? Tem um negócio. A partir de 280 graus de temperatura, no costado metálico, começa a provocar um negócio que chama ataque de óxido de carbono. Você é da mecânica, sabe? Tem um negócio, um ponto ali que chama formação de carepa. É isso. Aí a chapa descaracteriza, perde a resistência. E isso é gerado por ataque de óxido de carbono. Então eu não posso permitir que essa temperatura vá no costado, senão o meu costado vai ter vida curta. Aí o glóbulo de alumina te dá essa isolação para não atacar óxido de carbono lá no costado e mantém a resistência à abrasão da matéria. Entende? Você cria uma situação que o material fica com dupla função, né? Dupla resistência. Caraca. Percebe? Seu Rubens, rapaz, esse nosso pode aqui daria um terceiro episódio. Mas... Não, claro. Então, mas... é isso, tá? O processo de pelotização, a maior parte dele é pré-moldado. Ele tem também monolito em alguns pontos. Uhum. O cooler, resfriador, que é gigantesco. Ele tem 3 camadas: isolante, semi-isolante, 4 camadas. Isolante, semi-isolante, camada de segurança, o backup, e a camada de trabalho. Porque se a camada de trabalho desgastar, você ainda tem a camada de segurança aqui para preservar as outras. Até 7 anos de operação, 8 anos, até quando você vai fazer a intervenção. Percebe? Então, cada um tem sua característica. Só que ele é todo pré-moldado porque tem os queimadores, né? Que joga a chama. 58 queimadores na extensão. Uma chama joga sobre a outra, contra a outra e abre um leque. Isso 58 vezes na extensão do forno. Olha a precisão do refratarista aí. Se a 4 metros de distância lá, 4 cá e 4 aqui no meio. A chama, se der 5 milímetros de desvio, ela vai na parede, derrete o refratário e escorre. Porque não é resistência à chama direta. Então, quer dizer, a precisão da montagem, até a própria geometria da câmara de combustão, se você desviar ela um pouquinho, ela induz a chama e dá desvio. Então, é feito tipo um sintel, um relógio. Cada camada que o cara vem instalando, ele vem riscando um prego 360 graus, até a última que ele coloca, pode uma topografia bater um laser lá que vai ver a perfeição. Caraca. Isso são refrataristas de verdade, experiente. Pensa um menino novo, entra no ramo desse, aprende um negócio desse, vai montar um negócio desse, entende a importância disso. 9.000 toneladas por dia de pelota para distribuir para o mundo, que é o melhor produto que tem para outro forno, para fazer a permeabilidade e uma redução perfeita. Entende? A alumina, nem se fala. Papel celulose, estava comentando agora, né, que papel celulose, eu tive uma oportunidade de, nas pontes aéreas, quando eu viajava, eu encontrei o gerente da Klabin, do meu lado, um cara jovem, plena pandemia, no pico da pandemia. Aí eu perguntei para ele o que ele fazia, ele falou que era gerente da Klabin. Eu falei assim, como é que tá a crise lá? Faz tempo que eu não trabalho na área de papel celulose. Aí ele disse assim, não, para nós não teve crise não, nem tem. Eu falei, mas por quê? Foram o único que não tiveram crise na pandemia. Aí eu falei, mas você vai me explicar o que atribui a isso? Aí ele disse, setor alimentício. Nós tivemos que remodelar todas as nossas unidades para produzir papel cartão, para fazer embalagens de alimentos. E aí a gente vai no supermercado e já acha a resposta disso daí. É verdade. Ou alumínio também agradece, porque toda caixinha dessa tem uma lâmina de alumínio dentro. Sim. Eu sei, eu tô ligado. Então o alumínio também supera a crise por causa disso. Então, imagina o mundo inteiro, né?
o papel cartão e essa lâmina de alumínio para alimentos, né? Então, olha só, a gente no refratário Pulou para outras coisas, né? quanta coisa a gente tem oportunidade de aprender. É um eterno aprendizado. Caldeiras. Eita, que a gente tinha assunto aqui, rapaz, muita coisa. Caldeiras, cara, de forma que produz energia, produz vapor, né? Principalmente energia. Caldeira de leito fluidizado, caldeira aquatubular, flama tubular, caldeira de grelha móvel, caldeira a gás natural, caldeira a carvão. Eu tive a oportunidade de trabalhar em quase todas essas. Da base também até comissionar. Caldeira é um negócio. Às vezes tem delas que o volume de refratário é pouco, mas a complexidade da montagem, coloca uma pecinha errada, você trava todo o sistema. Eita. Teve uma época na Alcoa lá, eu terminei meu serviço, um outro foi revezar comigo, ele não tinha muita experiência, não deu tempo de passar a transição, e aí, cara, tinha 3 caldeiras, uma estava demolida já, a outra, a instrumentação desmontou todo o sistema, e essa estava para entregar. Cara, o trabalho, aos olhos dele, que ele instalou à noite lá, estava perfeito. Já ia entrar na curva de secagem lá para poder começar a operar. Porque aí, o que aconteceu? Tem um negócio lá atrás que chama de selagem traseira, que tem 84 peças que chama ventaneiras. Por que ventaneira? Ela tem uns orifícios na frente e entre elas que sopra a montanha de carvão para manter acesa. Ao invés dele colocar o refratário para trás para permitir o movimento das ventaneiras, porque os gomos da grelha móvel tinha que passar e as ventaneiras tinha que dar uma maleabilidade para aquele movimento. Quando ele colocou o refratário reto para cima, primeiro erro, ele tampou os orifícios do sopro, não tinha como acender o carvão, manter o carvão aceso. O segundo, ele travou o movimento. 84 ventaneiras segurando, estava arrancando limalha de ferro, do ferro fundido, dos gomos, da grelha. Se não parasse imediato, ia queimar os motores. Aí parava toda a produção, aquela história dos motores. Aquela história dos motores. Então, simbora? Não, tá fechando, é muita coisa. Por que eu tô falando isso? Porque tem uma meninada nova que vai estar acompanhando aí, e essas informações vai fazer agrega demais. eles Agrega processarem demais. isso na cabecinha deles, sabe? E vão Mande um recado para essa molecada. despertar um interesse. Eu vou mandar, mas primeiro eu vou mandar um recado rapidinho para os meus mestres, tá? Eu comparo aqui, não tem aquele programa do Raul Gil, não tem homenagem ao compositor, homenagem ao cantor, né? Eu tenho mestres que, pela minha vida aí, né, me ensinaram, participei de grandes projetos com eles, vivemos coisas juntos, e são alguns já estão aposentados, outros estão na ativa ainda. Tem um alemão, nunca mais eu vi esse cara. Ele é o concurso nessa minha área de refratário. E nós trabalhamos em grandes projetos, esse de pelotização, alumina e tal. Esse alemão, ele parecia um carrasco nazista, mas era um ser humano fantástico. Quando você conhece ele transmite, ele adquire, primeiro tem que adquirir a confiança, que o alemão é assim, né? Adquiriu a confiança, você suga todo o conhecimento dele. E foi o que eu fiz. Tá? Então esse cara foi muito importante na minha vida, sabe? Tem um senhor chamado Vital, aqui do ladinho, ele tem um rancho de pesca aqui em Sergipe, quer que eu vou lá visitar, lá pescar com ele, eu também tenho vontade Onde é a cidade? É Aracaju mesmo. Aracaju mesmo? É. Eu vou visitar ele. Ele é uma pessoa fantástica. Ele vai estar assistindo. E ele... Eu vou ouvir o Vital. Eu vou pro rancho de pesca. Então. É sério? Sim, eu vou te passar. E ele vai gostar de... O seu Vital, no Rio de Janeiro, nós montamos uma siderúrgica lá. E ele era o nosso consultor. Ele ficava num contêinerzinho lá no fundo, assim, ó, com os desenhos. E a gente ia lá e consultava ele. É uma pessoa... que foi de muita importância. João Vicente, Vital, João Vicente, João Rosa, esses caras, eles vieram do setor do vitro, né? Uhum. Setor vitro. Vitro, não tem tempo de falar, senão eu ia falar sobre vidro também. Depois a gente fala do vidro. Esses caras são do setor de vidro, moraram na Itália, na França. E eu aprendi muito com eles, sabe? Tem um cara chamado Amauri, ele é de uma fábrica de refratário. É o concurso também, mas é uma pessoa... O Amauri, Deus fez e jogou a forma fora. Sabe? Foi, né? É exclusivo, cara. É exclusivo. É o que? O concurso, antes de a gente finalizar, é o que? O concurso? O concurso. Na área pedagógica chama PhD, né? Quando o cara faz todo mestrado, pós-graduado, doutorado, né? Uhum. Entendeu? Na área técnica chama o concurso. O cara não tem mais nada para aprender. Ele já chegou no topo. Passou do MSC, já subiu demais. O concurso. Esse, Amauri, eu considero o concurso.
Esse E o Ralph alemão também. ao concurso, entendeu? Então são pessoas, tem muitos, tá? São muitos, não dá para ficar fazendo a lista aqui, não. É, porque senão a gente Não tem seria tempo, um não. podcast só de É, homenagem. só de homenagem. Mas essas pessoas têm que ser homenageadas, sabe? Merecem. Merecem. Robson, A que é o cara que gratidão me em trouxe si, pra né? cá. Robson, que é o cara que me trouxe pra cá. Ele acompanhou uma obra minha lá em Minas Gerais, gostou do meu jeito de trabalhar. Ele estava na Coreia, ligou pra mim. Vamos montar um projeto lá, quer ir? Falei, quero. Aí deu trabalho até para me sair da empresa, mas graças a Deus saí pela porta da frente, Que é o correto a se que é o fazer. correto. Isso já foi evidenciado várias vezes. Esse pessoal da RIP que eu trabalhei, esse cara que um dia falou você tem coragem de viajar, sempre foi um paizão com a gente. O outro que é o presidente da empresa hoje a nível mundial. Eu pensava que eu nunca fosse nem conhecer essas pessoas. E são pessoas que têm uma amizade, demonstram uma confiança. Confiança não tem para vender, não, né? Não. Então, Confiança é única e rapaz, exclusiva. é o diretor da empresa lá. Hoje ele começou, na época, Quem? Américo, ele hoje é diretor da empresa que eu trabalhava. Quando ele começou, a gente trabalhou no Pará, lá no meio do mato, junto lá. Hoje é um cara que eu posso dizer que é meu amigo. Isso deixa a gente orgulhoso, né? É isso aí. O orgulho transborda, né? Entendeu? Gostar do refratário é muito mais abrangente do que gostar da matéria, né, cara? Exato. Entendeu? O seu Messias, que não está mais na planta, mas quando a gente. Juarez, que era o nosso superintendente, demonstrou confiança no trabalho, obras, né? Intervenções muito encorpadas, de altíssima responsabilidade. E eu vou guardar isso por toda a vida. A minha gerência hoje demonstra essa confiança. Então, cara, eu já falei, né, que eles valorizam muito o capital humano. Muito capital humano. O principal ativo deles é deposita pessoas. Confiança. Quando a gente deposita confiança, o trabalho torna-se prazeroso. E a molecada toda, rapaz, essa meninada que tá aí, esses meninos que eu participei da formação deles, desde ajudante, hoje são grandes talentos que estão aí liderando pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Então, essas pessoas, o Wilker, o Diniz, são as pessoas que tivemos junto na Alemanha, não vai dar tempo de falar da Alemanha, mas foi uma coisa... Nós fomos participar de desenvolvimento de material de nanotecnologia, para definir uma intervenção de 25 milhões. Caraca, mano. Sabe? Nós aqui ia falar, dá ou não dá. Olha o tamanho dessa confiança aí. E a responsabilidade. E fomos para passar 5 dias e passamos 14 dias, sabe? A necessidade se estendeu para tanto, sabe? E a companhia lá era uma companhia que tem nome e renome no mundo inteiro. Mas mandaram a gente lá acompanhar o desenvolvimento e validar. Sabe? Tem um senhor chamado Peter Rutter, foi contratado pela toda a organização. Isso aí vai pro livro, tá, seu Rufus? Tudo isso vai pro esse livro. Peter Rutter foi almoçar com a gente, porque ele já é morador de lá, né? Para também validar junto com a gente se a companhia estava à altura para fazer um trabalho de altíssima complexidade aqui, que garantiu o funcionamento da planta. Então, nós fomos almoçar com esse Peter Rutter numa ilha, cara. Numa ilha. Caraca. Numa que ilha. moral, hein? Moral. E moral. O peão lá da Paranaguá, o menino no entregador de leite. Sentar tete a tete na mesa redonda com os alemães. Isso. E não tinha intérprete, não, tá? Tinha que se virar. Era no gargalo mesmo. No gargalo mesmo. Sabe? Esse inglesinho meia boca, mas tinha que se virar. Mas e aí cada um tinha que contar a sua história e dizer a que veio, sabe? Entendeu? Então, o refratário propicia isso pra gente. Essa rapaziada nova que vai estar ouvindo aí, sabe? Guardem isso, reflitam sobre isso. O refratário é uma área fascinante. Não sei o que Deus vai querer para mim quando eu chegar na época de aposentar, mas talvez eu siga ainda onde eu estou trabalhando, se a empresa se interessar, talvez eu monte uma consultoria. Que seria o mais propício a se fazer. Seria o mais propício a se fazer, né? Que aí eu já trabalhei em tantos locais diferentes, se eu posso ter uma obra lá, uma consultoriazinha de 5 meses, 6 meses, eu vou lá. Exato. Estou fazendo uma casinha aqui em região de praia, aqui em Trairi, que eu gostei demais da simplicidade do povo lá. Posso ficar lá, morar aqui, vivenciando lá. Burrinho na sombra. Indo nas obras, né? Entendeu? Mas assim, eu tenho esse fascínio pela vida no campo em Goiás. Eu tenho uma memória nítida comigo, de tudo que eu vivi lá, tudo. E todos, né? Tá? Sim, todos. Tanto que no primeiro podcast tinha um monte de goianos assistindo, acho que no segundo também vai ter, sabe? E essa meninada nova aí, infelizmente não dá pra gente entrar muito no detalhe
técnico da coisa mesmo, né? Mas senão a gente falaria de andaluzita, explanava sobre andaluzita, sobre silimanita, sobre sílica, sobre alumina, sobre tudo isso daí, né? E sobre todas essas plantas aí, né? De papel e celulose, pelletização, energia siderúrgica, alto forno, aciaria, coqueiria e por aí vai. Tá, Né? cara, muita coisa, Planta muito de conteúdo. torre de amônia, sabe? Fornos Klaus, que processa amônia e enxofre, que toda a siderúrgica tem, já fizemos grandes intervenções. E as próprias fábricas de refratário. Quem tem a oportunidade de ir numa fábrica, inclusive no laboratório da fábrica, fica fascinado pelas transformações que ali acontecem e aí sim entende o âmago da coisa, a importância do refratário nos processos. Bacana. E é isso aí, pessoal. Agora eu quase deixei você falar, desculpa. O espaço é seu. Não. Fique à vontade aí. Tem devendo essa. Pede pro pessoal se inscrever aí, o pessoal do Goiás, o pessoal da Celomital. Primeiro agradecer de novo pelo primeiro. Foi muito bom a participação. Quase 100 e poucas pessoas lá participando junto com a gente na hora. Tem que correr no dentista. Isso. E depois... Aí... E se inscrever no canal, né? E outra... Vamos também participar, acompanhar os outros. Eu agora sou assíduo nos podcasts. Eu fico feliz por isso. O outro que teve antes de mim aqui, ela já virou minha fã. Eu já virei fã dela, né? Já assistiu da Heraldina. Já virei fã. E vou assistir e vou indicar. Porque tem tudo a ver com esse meio. É verdade. Tem tudo a ver, as coisas se entrelaçam, se conversam. É, exatamente. Então agradeço todo mundo aí, tá? Agradeço e... Deixa meu bolinho aí, não quero levar esse bolinho de volta não, viu? A Deus por ter tido a oportunidade, viu, Nonato, da gente se conhecer e das nossas famílias se conhecer. Se cruzar, né? A amizade é uma coisa que não tem preço. Aqui já nasceu uma amizade aqui. Sim, com certeza. Fundamentada em bases sólidas, já pode-se dizer assim. Pode ter certeza. Tá? E é isso aí. Tem alguma coisa que você tem? Eu só tenho a agradecer por senhor ter vindo de novo, ter disponibilizado de novo o seu tempo. A segunda vez. Eu acho que ainda ficou muito conteúdo que poderíamos conversar, né? Passar mais para quem está nos assistindo. Mas o nosso time foi esse. Eu acho que a gente até excedeu a liberdade que o seu Célio nos deu, né? E agradecer de novo o público, pedir para que se inscrevam no canal. É através da força de vocês que a gente consegue trazer pessoas, assim como o seu Rubens, assim como veio a Deraldina, assim como no próximo podcast a gente vem aí com o seu Chagas, o Maurílio, que o seu Chagas é o diretor industrial de uma fábrica de couros, né, de Curtume. O Maurílio, que é o gerente de manutenção, que trabalha no mesmo time que ele. Então, através de vocês, né, da força de vocês, eu possa estar convidando essas pessoas, esses especialistas, para dividir a experiência deles com vocês. Cedo ou tarde, um dia, a experiência deles pode agregar com vocês em alguma coisa. Beleza? E é isso aí, pessoal. Peço a todos que se inscrevam. Tamo junto. Seu Rubens, brigadão mais uma vez por ter vindo, meu amigo. Você é excelente. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.